Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 471, o grande herói Rayquaza. Giratina desviou rapidamente para o lado. Graças ao aviso de Naoki, escapou por pouco do ataque repentino de Groudon. No entanto, a emboscada havia enfurecido completamente o Pokémon renegado. Com um rugido estrondoso, Giratina retaliou. Um feixe espesso de energia preta e vermelha irrompeu de sua boca, rasgando o ar em direção a Groudon. Mas Groudon não era de recuar. Ele contra-atacou com um raio destrutivo. As duas forças opostas colidiram no ar, enviando ondas de choque que ondulavam pelo campo de batalha. Energia vermelha e preta crepitaram e se entrelaçaram, distorcendo o espaço ao redor com força bruta. Giratina, divertindo-se com a luta, aumentou sua produção de energia. Quase imediatamente Groudon sentiu a pressão avassaladora que o dominava. Um brilho solene cintilou nos olhos dourados do Titã da Terra. Aproveitando as profundas reservas de energia magmática em seu núcleo, Groudon avançou, rechaçando o ataque de Giratina. Assim que o confronto parecia chegar ao ponto crítico, Kyogre atacou do mar. O Pokémon irrompeu da superfície da água, liberando uma saraivada de raios de energia ofuscantes, direcionados diretamente ao flanco de Giratina. As sobrancelhas de Naoki franziram. Sem hesitar, ele pegou outra Pokébola e com um flash de luz branca, Dragonite apareceu ao lado de Giratina. Trovão! Naoki ordenou em tom firme. Dragonite, já mestre em seus ataques elétricos, não perdeu tempo. Nuvens de tempestade rugiam no céu. Um enorme raio desceu do céu, atingindo Kyogre diretamente. Com o efeito adicional da tempestade, o poder do ataque foi amplificado várias vezes. Kyogre soltou um gemido quando a imensa onda elétrica atingiu seu corpo, forçando-o de volta ao mar. Seu ataque pulso original errou completamente o alvo. Naquele momento, Dragonite reconheceu Kyogre. Este era o mesmo Pokémon que ele tentou trazer de volta ao rancho como um presente para Naoki, apenas para sofrer uma derrota esmagadora. Agora, os olhos de Dragonite ardiam de determinação. Enquanto isso, Giratina fervia de fúria. Sua paciência havia se esgotado. Abandonando o duelo brincalhão com Groudon, Giratina despejou uma enorme onda de energia em seu ataque. A força avassaladora engoliu o raio de energia de Groudon por completo, e antes que o Titã terrestre pudesse reagir, uma tremenda explosão envolveu Groudon. A magnitude da explosão abalou o campo de batalha. A terra rachou. O mar se agitou violentamente, com ondas imponentes quebrando em todas as direções. E pela primeira vez desde seu despertar, tanto Groudon quanto Kyogre sucumbiram diante do poder avassalador. Isso foi incrível. Apesar da chuva torrencial, a repórter da TV Violeta enxugou o rosto encharcado de chuva e falou animadamente para a câmera. Sua voz, transmitida ao vivo, alcançou milhões de pessoas no mundo todo. Dentro de um abrigo subterrâneo em cidade de Petalburg, o líder de ginásio Norman ficou de braços cruzados, assistindo a batalha se desenrolar na tela. Atrás dele, suspiros de espanto encheram o ar. Ele realmente enfrentou os dois ao mesmo tempo? Os lendários Groudon e Kyogre foram derrotados? Esse treinador é inacreditável. Pela primeira vez desde que o desastre começou, a esperança brilhou nos corações do povo de Hoenn. Assistindo à transmissão, inúmeras vozes explodiram em aplausos. Continue. Nós podemos vencer isso. No Instituto do Tempo, pesquisadores e executivos que estavam segurando as bordas de suas mesas finalmente respiraram aliviados. Ele fez isso. A sala fervilhava de entusiasmo. Alguns cientistas até se levantaram para cumprimentar uns aos outros. Pela primeira vez em horas, a tensão diminuiu. Mas então, uma nova questão surgiu na mente de todos. Quem era esse treinador mascarado? Como ele domou Giratina, um Pokémon lendário temido por muitos? No mundo todo, as pessoas ficaram se perguntando: quem era o misterioso treinador por trás da máscara? Groudon cambaleou até ficar de pé, com magma pingando de seu corpo enorme, enquanto Kyogre emergia das profundezas do oceano, com seus padrões brilhantes pulsando com energia bruta. Ambos os Pokémon fixaram seus olhares penetrantes no intruso aéreo diante deles, Giratina. Naoki expirou bruscamente. A resistência deles é ridícula, ele murmurou baixinho. Mas continuar essa batalha indefinidamente não era a abordagem certa. Ele precisava tentar argumentar com eles. Groudon, Kyogre, chega! Naoki gritou, sua voz ecoando pela tempestade. Parem de lutar e retornem aos seus domínios. Mas nenhum dos Pokémon lendários respondeu. Permaneceram em silêncio, com os olhares fixos nele e em Giratina. A tempestade se intensificou. Ondas escuras agitavam-se violentamente abaixo deles, e a própria energia da terra e do mar começou a convergir, atraída para Groudon e Kyogre. Naquele momento, os dois Pokémon pareceram chegar a um acordo tácito. Uma onda de energia derretida irrompeu do núcleo de Groudon, e imponentes pilares de pedra surgiram do fundo do oceano. Simultaneamente, Kyogre soltou um grito baixo e antigo e se lançou bem alto acima do mar, seu corpo irradiando incontáveis raios de luz branco-azulada. Eles estavam atacando juntos. Os espectadores da transmissão ao vivo sentiram uma onda de pavor tomar conta deles. O Deus da Terra e o Deus do Mar estão trabalhando juntos? O que está acontecendo? Por que eles estão cooperando? Lembro-me de um ancião dizendo que quando dois Pokémon igualmente poderosos estão em combate, se um terceiro interferir, eles temporariamente unirão forças para repelir o invasor antes de retomar a batalha, alguém murmurou. A tensão no ar era sufocante. Giratina conseguiria resistir a um ataque de dois Pokémon lendários ao mesmo tempo? Então, bum! Uma explosão colossal iluminou o campo de batalha. Mas quando a fumaça se dissipou, a figura de Giratina havia desaparecido. Um momento depois, ele reapareceu no alto, sua forma sombria brilhando na escuridão. Então eles estão planejando enfrentar Giratina juntos? Naoki murmurou, estreitando os olhos.
Fazia sentido. Mesmo no passado, quando Rayquaza tentou detê-los, Groudon e Kyogre se uniram contra isso antes de retomar sua própria batalha. Parecia que nenhum estranho tinha permissão para interferir em uma guerra entre deuses. Nem Groudon nem Kyogre permaneceram presos à Giratina. Então Groudon rugiu e liberou um raio de energia carmesim e abrasador. Kyogre, por sua vez, convocou uma onda gigante e a lançou em direção à Giratina. Dragonite, trovão. Quando o comando de Naoki soou, o corpo de Giratina brilhou levemente com luz violeta. Num piscar de olhos, ele desapareceu de vista. Enquanto isso, Dragonite invocou uma tempestade de raios. Um enorme raio de eletricidade atingiu o oceano, e correntes de energia dourada irromperam pelas águas. Em segundos, todo o mar se transformou em um vasto campo de eletricidade crepitante. Kyogre estremeceu, seu corpo se contorcendo de dor enquanto as memórias emergiam. Este era o mesmo Dragonite que uma vez ousou invadir sua caverna subaquática. Que arrogante! A frustração de Kyogre explodiu em ação. O Leviatã emergiu da água, raios de energia azul esbranquiçados explodindo de sua forma. O poderoso ataque do pulso de origem atingiu Dragonite em cheio, lançando-o em direção ao oceano abaixo. Ao mesmo tempo, Giratina reapareceu atrás de Groudon. Com um rosnado, suas enormes garras, imbuídas de energia espectral, cortaram para baixo. Rugido. Groudon soltou um rugido ensurdecedor enquanto a dor percorria seu corpo. Furioso, o titã girou balançando seu braço grosso e cheio de garras com a intenção de agarrar Giratina e se envolver em uma briga física e violenta. De tão perto, Naoki conseguia ver cada detalhe da forma maciça de Groudon, as veias de magma brilhantes, as rachaduras em sua armadura, o poder absoluto que ele irradiava. Mas ele estava pronto. Sombra furtiva. Naoki ordenou. Antes que Groudon pudesse cerrá-lo, o corpo de Giratina brilhou e desapareceu mais uma vez nas sombras. O ataque de Groudon falhou, deixando-o momentaneamente vulnerável. Agora, sopro do dragão. Giratina reapareceu, desta vez bem na frente de Groudon. Um raio espiral de energia preta e vermelha irrompeu de sua boca. A força do ataque atingiu o peito de Groudon de frente. A imensa força do ataque de Giratina fez Groudon deslizar para trás, abrindo um sulco profundo no chão enquanto ele lutava para se manter em pé. Entretanto, antes que pudesse se recuperar, Kyogre surgiu repentinamente do oceano atrás de Giratina. Um vórtice de água agitada se formou em sua boca, comprimindo-se rapidamente em um hidrocanhão de alta pressão. No segundo seguinte, Kyogre lançou a rajada devastadora direto em Giratina. O ataque atingiu Giratina diretamente. Um rugido profundo e gutural de dor irrompeu da garganta de Giratina. Seus olhos vermelho-sangue brilharam com uma luz perigosa, e todo seu corpo ficou tenso, com uma energia sinistra crepitando ao seu redor. Ficou furioso. Naoki rapidamente tomou uma decisão. Ele não podia mais ficar nas costas de Giratina. Dragonite, ele gritou. Dragonite, sempre vigilante, mergulhou imediatamente em sua direção. Naoki saltou da cabeça de Giratina no momento em que os 3 Pokémon titânicos se engajavam em um confronto caótico. Dragonite bateu suas asas poderosamente, atingindo Naoki no ar com precisão milimétrica. Abaixo deles, Giratina retaliou contra Kyogre com pura força bruta, tentando arrastar o titã do oceano para o mundo distorcido. Mas Kyogre foi rápido. Com o movimento de sua poderosa barbatana caudal, ele escapou e mergulhou de volta nas profundezas do mar, logo além do alcance de Giratina. Enquanto isso, Groudon estava coletando energia das veias da terra. Um tremor percorreu o campo de batalha enquanto pilares de pedra irregulares irrompiam do fundo do oceano. Lâminas do precipício? Arremessando-se em direção às costas de Giratina. Ao ver o ataque se aproximando, Naoki estreitou os olhos. Dragonite, ele ordenou. Invoque-o. Isso não era algo que eles conseguiriam resolver sozinhos. Era hora de chamar o verdadeiro especialista. Dragonite soltou um grito confiante. Au! Ó! Ele entendeu perfeitamente a tarefa. Enquanto isso, aqueles que assistiam à transmissão ao vivo notaram algo estranho. Espere, por que um misterioso treinador parou de lutar de repente? O que está acontecendo? A confusão se espalhou entre os espectadores. Então um rugido profundo e poderoso ecoou pelo campo de batalha, ficando mais alto a cada segundo. As nuvens de tempestade acima começaram a rodopiar. Uma enorme lágrima se abriu no céu, perfurando o firmamento escurecido. Dessa fenda, um raio de luz radiante foi derramado sobre o campo de batalha, iluminando o mar devastado pela guerra. E dentro desse brilho divino, uma nova figura emergiu. Um dragão serpenteante, de cor preta como breu, com seu corpo longo e aerodinâmico se movendo com absoluta graça. Era Rayquaza. Capítulo 472, O Salvador Mascarado. Dentro do Instituto Meteorológico, a equipe de cientistas e executivos que assistiam à transmissão ao vivo do satélite se levantou atônita. E isso é o lendário Pokémon das alturas Rayquaza. Espere um minuto. Aquele treinador misterioso acabou de invocar Rayquaza? A tela do satélite aumentou o zoom, confirmando o que eles suspeitavam. Steven Stone ficou em choque. Rayquaza. O treinador mascarado, Rei Dourado, invocou Rayquaza. Inúmeras teorias passaram pela mente de Steven em um instante. Será que o Rei Dourado realmente domou Rayquaza? Ou seria ele descendente do lendário clã Draconídeo? Ambas as possibilidades eram igualmente inacreditáveis. Mas não havia tempo para pensar nisso. Acima do mar devastado pela tempestade, Rayquaza havia oficialmente entrado na batalha. Groudon e Kyogre imediatamente notaram a presença do recém-chegado. Sua agressividade antes implacável subitamente vacilou, seus olhos se encheram de uma nova cautela. Eles conheciam Rayquaza.
e sabiam o que significava a chegada de Rayquaza. No céu, Rayquaza voltou seu olhar para Groudon e Kyogre, seu corpo serpentino se enrolando no ar como um guerreiro se preparando para a batalha. A imagem de Dragonite e do grupo de Pokémon chamando de herói apareceu em sua mente, e ele se sentiu extremamente animado. E agora diante dele estavam dois Pokémon lendários causando estragos. Rugido. Um rugido profundo e retumbante rasgou os céus. Rayquaza mostraria a Dragonite exatamente porque ele era um herói. Sob o olhar de inúmeros espectadores, uma poderosa onda de energia dourada irrompeu do corpo de Rayquaza. Sua forma longa e sinuosa brilhava com uma luz dourada brilhante. E então, estrondo. Rayquaza disparou para frente como uma flecha disparada de um arco, rasgando o céu com uma velocidade inimaginável. Um raio de luz dourada cortou o campo de batalha tempestuoso num instante. Bang! O impacto de Rayquaza atingiu Groudon e Kyogre ao mesmo tempo. Os dois titãs lendários cambalearam com um golpe devastador. Seus corpos enormes tremeram enquanto explosões de energia irrompiam em suas formas. E antes que Kyogre pudesse se recuperar, o furioso Giratina o seguiu de perto, emergindo silenciosamente do vazio rodopiante de seu mundo distorcido. Giratina atacou com suas garras espectrais, cortando o corpo de Kyogre com força implacável. Kyogre soltou um grito agudo, sua forma colossal estremeceu de dor. Derrotado e exausto, ele virou as costas e mergulhou nas profundezas do oceano, recuando sem pensar duas vezes. Groudon, ainda se recuperando do ataque de Rayquaza, soltou um último rosnado antes de se virar e ir embora pisando duro, em direção à terra. Giratina voou para o lado de Naoki e não conseguiu conter a risada dos dois rapazes que fugiam em pânico. Naoki. As nuvens de tempestade que pairavam sobre a região de Hoenn há tanto tempo finalmente começaram a se dissipar. A chuva torrencial interminável cessou e o sol escaldante diminuiu. As temperaturas gradualmente voltaram ao normal. Essa batalha catastrófica que quase havia dilacerado Hoenn finalmente chegará ao fim. Naoki exalou profundamente, sentindo-se inundado de alívio. Algumas coisas são melhores se deixadas para os profissionais. Enquanto a tensão se dissipava, Giratina e Rayquaza ficaram ao lado de Naoki e Dragonite. Dragonite, ainda vibrando de excitação, virou-se para Rayquaza com olhos arregalados e admirados. Como esperado do poderoso Rayquaza-senpai. Isso foi incrível. Rayquaza, sentindo a admiração de Dragonite, soltou um rugido orgulhoso e profundo em resposta. As asas de Dragonite bateram enquanto ele ansiosamente estendia um convite. Senpai, por favor, venha ao rancho na próxima vez. Vou te presentear com uma comida deliciosa. Os olhos de Rayquaza se fixaram em Dragonite por um momento, então com um baixo estrondo de aprovação, ele assentiu. Rugido. Combinado. Com um último olhar para Naoki, Dragonite e Giratina, Rayquaza voltou seu olhar para o céu. Então, como uma flecha sendo apontada para o céu, ele voou para o alto, desaparecendo nas nuvens. Giratina observou Rayquaza desaparecer no céu, sua voz um estrondo profundo. Aquele é poderoso. Naoki não pôde deixar de concordar. Nos filmes, Rayquaza enfrentou 7 oponentes de uma só vez, e ainda assim se manteve firme. Quando Naoki voltou seu olhar para o oceano, percebeu que Kyogre havia sumido e Groudon estava lentamente retornando ao seu domínio. Finalmente acabou. Ele estava prestes a seguir Groudon, curioso para ver aonde ele iria, quando algo chamou sua atenção. Um helicóptero estava pairando por perto. Os helicópteros da TV Violeta e da Aliança Hoenn pairavam alto no céu agora limpo. Um deles começava a se aproximar. Naoki observou em silêncio por um momento antes de se virar para Giratina. Vamos voltar. Ele só viera ali para ajudar, nada mais. Não tinha interesse em se aproveitar da situação para ganhar reconhecimento mundial. Se tivesse, não teria se dado ao trabalho de esconder sua identidade para começo de conversa. Agora que a batalha havia terminado e a emoção havia passado, não havia motivo para ficar. Espreguiçando-se preguiçosamente, Giratina soltou um rosnado satisfeito antes de abrir um portal para o mundo da distorção. Naoki lançou um último olhar para Steven Stone lá embaixo. Seus olhares se encontraram por um breve momento. Ele deu a Steven um pequeno aceno e então, sem dizer mais nada, atravessou o portal ao lado de Giratina. Num instante, eles desapareceram. Os membros da Aliança Hoenn permaneceram em silêncio, atônitos. Ele simplesmente desapareceu? Que treinador misterioso. Uma pena. Nem tivemos a chance de agradecê-lo. Não importa o que aconteça, ele é o grande herói que salvou nossa região de Hoenn. Steven se levantou lentamente, limpando o gelo restante das roupas. Pegou seu telefone Rotom, abriu o chat e digitou uma mensagem curta. Steven, obrigado. Não houve resposta imediata. Steven distraidamente folheou suas conversas anteriores, seu olhar demorando-se em uma mensagem em particular. Eu sou apenas um fazendeiro. Steven congelou, olhando para as palavras. O contraste entre aquela declaração e o que acabará de acontecer era inacreditável. Este era um homem que domou Giratina, o governante do mundo distorcido. Invocou Rayquaza, o Pokémon Celeste. Deteve sozinho a batalha entre Groudon e Kyogre. E ainda assim, ele se autodenominava fazendeiro? A expressão de Steven se transformou em total descrença. Que tipo de fazendeiro faz isso? Após a lendária batalha, a região de Hoenn ficou em ruínas. Líderes de ginásio de toda a região, juntamente com autoridades da Aliança Hoenn, trabalharam incansavelmente para liderar os esforços de recuperação e ajudar os cidadãos a reconstruir suas casas. Enquanto isso, a catástrofe que quase devastou Hoenn se tornou um grande tópico de discussão em todas as regiões. Mas mais do que tudo, as pessoas ficaram fascinadas pelo misterioso treinador que apareceu do nada com Giratina. A imagem heroica do treinador mascarado montando Giratina rapidamente se espalhou pela internet. Em pouco tempo, internautas de outras regiões reconheceram a inspiração por trás da máscara que ele usava. Tinha o formato de Ciclizar, um Pokémon de pau-dia.
Por isso, as pessoas carinhosamente apelidaram a figura misteriosa de Máscara Ciclizar. Enquanto isso, Naoki não tinha a mínima ideia do seu novo apelido online. Naquele momento, ele tinha acabado de voltar para a fazenda e estava trocando suas roupas encharcadas pela chuva. Sua capa havia sido especialmente preparada pela irmã Indeedei. Depois que ela soube do plano dele, ela insistiu em fazer uma capa de herói para ele, acreditando que todo herói deveria ter uma. Embora Naoki tenha argumentado repetidamente que não era um herói, a irmã Indeedei ignorou seus protestos e preparou a capa mesmo assim. No final, ele não teve escolha a não ser usá-lo. Mas agora, tudo havia acabado. Pouco tempo depois de voltar para casa, Naoki pegou um resfriado por ficar muito tempo na chuva. Depois de tomar um banho quente, ele se enrolou em um cobertor e tomou um chá de gengibre preparado pela irmã Indeedei. Koraidon, no entanto, estava ao lado dele, fazendo beicinho de ressentimento. Hao estava claramente chateado porque Naoki não o trouxe desta vez. Naoki fungou e suspirou. Não tinha como, Koraidon. Você é muito reconhecível. Hao. Koraidon abaixou a cabeça emburrado. Naoki riu baixinho, estendeu a mão e acariciou o brasão de Koraidon carinhosamente. Tudo bem, tudo bem. Da próxima vez, se eu tiver a chance, prometo que te levo junto, ok? Koraidon se animou instantaneamente. Assim que Naoki estava acalmando seu Pokémon mal-humorado, alguém bateu na porta. Ele abriu a caixa e encontrou Iono parada ali, segurando uma sacola de presentes. Olá, Naoki. Boa tarde. Naoki piscou surpreso. O que você está fazendo aqui de repente? Iono sorriu. Prometi da última vez que traria algumas especialidades de Levincia. Olha, trouxe algas de Levincia e camarão crocante. Ela levantou a bolsa orgulhosamente. Naoki riu baixinho, dando um passo para o lado. Entre. Assim que ela entrou na sala de estar, seu olhar pousou em algo sobre a mesa de centro. Era a máscara com tema ciclizar, deixada casualmente exposta. O coração de Naoki quase parou. Antes que Iono pudesse olhar mais de perto, ele rapidamente caminhou para frente, sentou-se no sofá e deslizou casualmente a máscara atrás de si. Felizmente, Iono não pareceu notar. Em vez disso, ela começou a conversar animadamente sobre o incidente de Oen e a misteriosa máscara ciclizar que apareceu de repente. Aquele treinador mascarado era tão maneiro. Ele devia ser um treinador Pokémon incrível, né? Era tão assustador naquela época. Aqueles 2 Pokémon lendários eram incrivelmente poderosos. Iono estremeceu dramaticamente. Nem consigo imaginar que tipo de desastre seria se eles aparecessem aqui em Paldea. Ela então se virou para Naoki, notando seu comportamento um pouco lento. A propósito, você assistiu à transmissão ao vivo? Naoki voltou a ficar em posição de sentido, escondendo sutilmente a máscara mais atrás de si. Assim, claro que eu vi. Os olhos de Iono brilharam. Você não acha que aquele cara era de Paldea? Naoki manteve a expressão neutra e deu de ombros. Quem sabe? Ciclizar não é exclusivo de Paldea. Talvez tenha sido um treinador de Galar? Já vi Ciclizar lá antes. Não era mentira. Muitos treinadores de outras regiões levavam Pokémon paldianos consigo em suas viagens. Com o tempo, Pokémon como Ciclizar e Sprigatito também se tornaram populares em outras regiões. Capítulo 473. A névoa persistente sobre a região de Oen finalmente se dissipou. Depois de testemunhar o poder devastador de Groudon e Kyogre em primeira mão, muitos membros da base abandonaram tanto a equipe Magma quanto a equipe Aqua, optando por retornar à vida normal. A liderança dessas duas facções, no entanto, desapareceu sem deixar vestígios. A Interpol enviou agentes especializados para rastrear seus membros seniores desaparecidos, Machi, Archie e seus associados próximos. Por enquanto, a crise que pairava sobre a região de Oen havia chegado ao fim. Em Cidade Rustboro, dentro da antiga propriedade da família Stone, Steven Stone estava sentado com o braço envolto em bandagens brancas. A luz brilhante do sol entrava pela janela, enquanto cortinas cinza prateadas balançavam suavemente na brisa suave. Um pequeno vaso de flores desabrochando repousava no parapeito da janela e lá fora, o céu azul e claro se estendia sem uma única nuvem, oferecendo uma vista tranquila e edificante. Steven olhou distraidamente para a cena, sua mente aparentemente em outro lugar. Foi então que a porta rangeu ao abrir. Joseph Stone, presidente da corporação Devon e pai de Steven, entrou na sala acompanhado de seu médico pessoal. Pai, disse Steven, saindo de seu devaneio. José tinha uma expressão preocupada. Refletir sobre os acontecimentos daquele dia ainda o enchia de um medo profundo e torturante. Se não fosse pela intervenção repentina daquele indivíduo misterioso, José não ousava pensar no que poderia ter acontecido com seu filho. Está tudo bem agora. Acabou tudo, disse Joseph, tentando tranquilizar o filho. Steven respondeu com um pequeno sorriso. Pai, não sou mais uma criança. Você sempre será uma criança para mim, disse Joseph com firmeza gentil. Steven, o médico particular, ignorando taticamente a conversa, deu um passo à frente para examinar Steven. Após uma verificação minuciosa, largou suas ferramentas e se virou para Joseph. O estado dele é estável. Steven está se recuperando bem, e as bandagens e a tala poderão ser removidas em alguns dias. Ele só precisa tomar cuidado para não se esforçar demais. Joseph deu um profundo suspiro de alívio. É maravilhoso ouvir isso. Após terminar seu trabalho, o médico saiu do quarto, deixando pai e filho sozinhos. O comportamento de Joseph mudou enquanto ele se preparava para abordar um assunto mais urgente. Steven, precisamos agradecer devidamente a essa pessoa, disse ele. Steven assentiu. Eu sei. Já combinei de encontrá-lo daqui a alguns dias. Ótimo, ótimo, disse Joseph, acenando com a cabeça em aprovação. Ele se abaixou para pegar 2 malas que trouxera consigo. Preparei uma lembrança da nossa gratidão. Não se esqueça de trazer quando vir. Steven piscou e olhou para as malas. O
que tem dentro? Joseph abriu uma delas e revelou que estava abarrotada de dinheiro. Sério? Steven olhou para o dinheiro, surpreso. Você não acha que isso é um pouco cafona? Pelo que Steven entendeu, essa figura misteriosa não estava interessada em riqueza ou fama. Especulações na internet sobre sua identidade fervilhavam há dias, mas ele nunca se manifestou. Em vez disso, os fãs recorreram a Giratina, na esperança de descobrir pistas sobre o comportamento do lendário Pokémon, mas Giratina permaneceu em segredo. Alguns até tentaram investigar uma conta vazia de mídia social vinculada a Giratina, mas não obtiveram sucesso. Seria possível que este homem fosse o treinador de Giratina? Muitos acreditavam que sim, especialmente porque ele havia invocado Rayquaza e sozinho, detido Groudon e Kyogre. O mistério em torno dele só se aprofundava à medida que ele continuava a evitar os holofotes. Encantados com sua presença enigmática, as pessoas formaram um fã-clube chamado Máscara Ciclizar em sua homenagem, reunindo-se para encontros enquanto usavam máscaras ciclizar semelhantes. Steven expressou suas dúvidas. Não tenho certeza se está é a maneira certa de agradecê-lo. Ele parece não se importar com recompensas materiais. Joseph hesitou. Pensou em como devia ser caro criar um Pokémon como Giratina, especialmente um que provavelmente consumiria quantidades enormes de frutas e Pokéblocks em cada refeição. Mesmo assim, Steven tinha razão. Bem, leve com você por enquanto, disse Joseph. Se ele não quiser, você pode oferecer outra coisa. Só precisamos demonstrar nossa gratidão. Tudo bem, Steven concordou relutantemente. Ótimo. Agora descanse um pouco, disse Joseph com um sorriso caloroso antes de sair do quarto. Bem longe, no Rancho Naoki, na região de Paldea, uma chuva torrencial deixou o ar fresco e refrescante. Após responder à mensagem de Steven, Naoki retornou à sua rotina habitual de trabalho no rancho. Com a cesta na mão, ele se aventurou no pomar de maçãs para colher frutas frescas e orvalhadas. À sua frente, no Parque Snorlax, Dragonite presenteou com entusiasmo Butterfree, Ciclizar, Palmote e outros com histórias de Rayquaza. Uau! Rayquaza-senpai foi incrível. Ele derrotou aqueles 2 Pokémon destruidores de mundos com um único movimento. Uau! Os Pokémon reunidos ofegaram de admiração. Como gostariam de ter testemunhado pessoalmente aquela batalha memorável. Com a cesta cheia, Naoki retornou à cozinha do rancho. Examinando seus estoques de alimentos, percebeu que os suprimentos estavam acabando. Decidiu ir à cidade mais tarde para se abastecer. Antes de sair, Naoki encontrou os Pokémon brincando no Parque Snorlax e disse a eles: fiquem em casa e brinquem. Vou à cidade comprar algumas coisas. Não saiam por aí, ok? Pamo. Todos os Pokémon piaram e assentiram entusiasticamente, depois voltaram a ouvir Dragonite recontar a história épica dos feitos heróicos de Rayquaza. Naoki subiu em sua velha caminhonete e começou a curta viagem até a cidade de Kozagi. Estacionando à beira da estrada, ele caminhou em direção ao movimentado mercado de Kozagi. Ao entrar em uma rua movimentada, ele notou um grupo de crianças usando máscaras, rindo e perseguindo umas às outras. Elas estavam encenando a lendária batalha. Eu vou te impedir hoje, gritou uma criança, usando uma máscara improvisada de Groudon. Eu sou a Máscara Ciclizar. Você não pode escapar de mim. O garoto que interpretava Groudon disparou, mas tropeçou e caiu na calçada. Os outros pararam derrapando, olhando com admiração para a figura que se aproximava. Naoki se aproximou da criança caída com um rosto indecifrável. Olhou para as máscaras Ciclizar feitas à mão antes de estender a mão silenciosamente. Cuidado onde você brinca, disse ele enquanto ajudava a criança a se levantar. É perigoso perto da rua. Sim, senhor, responderam as crianças em coro. Então, tão rapidamente quanto chegaram, correram para uma área mais segura e aberta, rindo enquanto continuavam a brincadeira. Observando-os, Naoki balançou a cabeça com uma mistura de diversão e exasperação. Ficou tão fora de controle, murmurou para si mesmo. Só alguns dias e a coisa toda explodiu. A internet realmente é outra coisa. Ele suspirou, aliviado por ter usado uma máscara durante o incidente. Se sua identidade tivesse sido exposta, não havia como prever o frenesi que se seguiria. Com esse pensamento, ele rapidamente terminou de comprar os vegetais do dia e voltou para o rancho. Ao chegar em casa, Naoki colocou as compras na geladeira e parou um momento para navegar pelo seu celular Rotom. A conversa online não havia diminuído, na verdade, parecia ainda mais febril do que antes. Naoki havia abandonado sua conta original, deixando-a em branco depois que inúmeros fãs de Giratina o inundaram com mensagens privadas. Era mais fácil permanecer anônimo dessa forma. Como esperado, o drama da região de Oin continuava em alta. Histórias sobre Giratina e o misterioso treinador da Máscara Ciclizar dominavam as manchetes. A intriga não havia diminuído, pelo contrário, havia se intensificado. Naoki esfregou a testa enquanto lia sobre a formação do Clube de Máscara Ciclizar em um grupo online exclusivo para seus supostos fãs. O absurdo de tudo aquilo o deixou sem palavras. No entanto, o que mais chamou sua atenção foi a popularidade recém-descoberta de Giratina. Seu número de fãs havia disparado para além das dezenas de milhões. No mundo Pokémon, tal número de seguidores era inédito. Muitos agora consideravam Giratina um protetor benevolente, um Pokémon lendário que viera resgatar os humanos. Naoki sabia mais. Na verdade, Giratina só se envolvera pela emoção daquilo tudo. Celebridade da internet Giratina, pensou ele, balançando a cabeça. Nesse momento, uma mensagem de Giratina apareceu. No grupo de bate-papo lendário. O Giratina. Isso não é incrível? O Rotom acabou de me dizer que quebrei outro recorde de crescimento de fãs. A resposta de Mewtwo foi curta. Mewtwo. Calyrex, você interveio para impedir que Groudon e Kyogre destruíssem a região. Você salvou inúmeras vidas. Você é um verdadeiro herói.
Naoki riu ao imaginar a expressão presunçosa de Giratina, se deleitando com os elogios de seus colegas. Embora originalmente tivesse entrado na batalha apenas por diversão, agora que todos o aclamavam como salvador da região de Oen bem, então ele era o salvador da região de Oen. Porém, naquele momento, Giratina de repente se lembrou de algo. Ele rapidamente marcou Naoki no bate-papo do grupo. O Giratina, @Naoki, cadê aquele Pokémon poderoso? Traga-o para o grupo. Ele se qualifica totalmente para entrar. Naoki. Claramente, Giratina ainda estava muito impressionado com a força de Rayquaza, mas Naoki não tinha exatamente dado a Rayquaza um telefone Rotom para participar dos bate-papos. Naoki, vou convidá-lo na próxima vez que o vir. De qualquer forma, haveria outras oportunidades de cruzar caminhos. Quando os eventos em torno do deus ultra-demônio Oopa se desenrolaram, todos os Pokémon lendários apareceram. A essa altura, a maioria já estava sob o controle de Oopa, deixando Rayquaza sozinho para enfrentar 7 inimigos poderosos. Embora Giratina não fosse um desses 7, acho que vou decidir como lidar com isso quando chegar a hora, refletiu Naoki. Se Giratina fosse controlado, eles ainda teriam Rayquaza. Se Dialga e Palkia caíssem sob controle, eles ainda teriam Rayquaza. Essa foi a confiança que Rayquaza lhes trouxe. Capítulo 474, Mega Pedra. Com a crise de Groudon e Kyogre resolvida, Naoki não tinha muito mais o que fazer por enquanto. Hoje era 18 de maio do 200º ano do calendário da Liga. Em apenas 13 dias a Árvore do Mundo amadureceria, e então ele poderia ajudar a Árvore do Mundo e seus habitantes Pokémon a se mudarem. No dia 22 de maio do calendário da Liga, às 9 horas, Steven Stone, totalmente recuperado, embarcou em seu avião particular para a região de Paldia, acompanhado de seu confiável Metagross. Após um voo de 5 horas, o avião pousou nos arredores da cidade de Kozagi, uma área serena repleta de ar fresco e paisagens pitorescas. Enquanto desciam, Steven avistou um rancho movimentado lá embaixo. Todo o rancho era cercado por cercas de madeira, com um rio cristalino correndo pelo centro. Ao longo das margens do rio, havia campos extensos com plantações exuberantes e quase prontas para a colheita. Um pomar ficava próximo, ladeado por um celeiro e algumas outras construções. Perto dessas estruturas havia vários grandes recipientes de leite, e galinhas bicavam alegremente a grama. Uma ponte de pedra ligava a outra margem do rio, onde outro pomar florescia. Em frente ao pomar, havia um parque sombreado por uma árvore enorme, sob a qual um Snorlax cochilava pacificamente. Em uma encosta suave próxima, um bando de Volou se aquecia preguiçosamente ao sol. Este deve ser o rancho do Naoki. Naoki é realmente um fazendeiro? Steven ficou atordoado com a visão. A ideia de um fazendeiro domesticando Giratina era quase inacreditável. Naquele momento, o piloto que se preparava para pousar soltou um grito de susto. Steven se virou e viu o que havia causado aquilo. Vários Dragonites estavam circulando o avião. Os Dragonites carregavam pequenas bolsas e observavam a aeronave com curiosidade. Um em particular, um Dragonite com cicatrizes no rosto, os encarou com um olhar perturbador. Senhor Stone, o que devemos fazer? O piloto estava claramente nervoso, cercado por tantos Dragonites imponentes. Não se preocupe, disse Steven calmamente. Eles não querem fazer mal. Apenas pouse como planejado. Sim, senhor. O piloto se preparou e gentilmente guiou o avião para um pedaço de terra aberto. Ao desembarcar com 2 malas, Steven notou um homem alto, de uniforme azul de trabalho, esperando por ele ali perto. Vários Pokémon estavam ao seu lado. Um Butterfree, um Dragonite, um Ciclizar, um Palmote e um Pokémon desconhecido. O olhar de Steven se deteve no novo Pokémon. Ele tinha um corpo escarlate, olhos dourados, penas vibrantes coroando a cabeça e uma aura inconfundivelmente selvagem. Finalmente nos conhecemos, Sr. Stone. Naoki cumprimentou o treinador de cabelos prateados com um sorriso amigável. Steven saiu do espanto. Olá, Sr. Naoki. Ele se virou para o piloto e disse, você pode ir para a cidade descansar. Eu ligo quando for a hora de partir. Sim, senhor. O piloto preparou rapidamente o avião para a decolagem, deixando os 2 homens sozinhos. Observando o avião subir no ar, Naoki não pôde deixar de admirar a compostura de Steven. Steven Stone, o renomado herdeiro da corporação Devon. Mesmo assim, o homem à sua frente se portava sem a menor arrogância. Por favor, entre, disse Naoki gesticulando em direção à casa. Obrigado por me receber, respondeu Steven gentilmente, seguindo Naoki até a sala de estar com suas 2 malas nas mãos. Colocando-os ao lado do sofá, ele disse, este é um símbolo da gratidão do meu pai. Por favor, aceite. Naoki piscou surpreso, depois riu baixinho e balançou a cabeça. Você não precisava trazer nada. Eu só estava lá para ajudar. Steven balançou a cabeça. Mas foi a sua intervenção que ajudou a impedir o desastre em Oen. De qualquer forma, a Liga de Oen lhe deve gratidão. Como campeão da Liga Oen, Steven viera especificamente para expressar sua gratidão. No entanto, ele não revelara a verdadeira identidade ou dados pessoais de Naoki ao restante da Liga. Pela maneira como Naoki havia escondido o rosto atrás de uma máscara, era evidente que ele não queria que os outros soubessem quem ele era. Sem conhecimento prévio da situação, Steven duvidava que pudesse imaginar que a pessoa que salvou Oen era, de todas as coisas, um fazendeiro que vivia no campo. Ao ouvir as palavras de Steven, Naoki deu um sorriso despreocupado e mudou de assunto. A região de Oen está bem agora? Steven assentiu. Graças à sua ajuda, os danos causados por Groudon e Kyogre foram minimizados. A maioria das cidades já retomou suas operações normais, embora algumas cidades perto da costa e vulcões ainda estejam se recuperando. É bom ouvir isso, respondeu Naoki. Ele se virou, abriu um armário próximo e pegou 2 orbes. Colocando sobre a mesa, olhou para Steven.
Esses dois devem ser devolvidos aos seus legítimos donos, disse Naoki. Os orbes escarlate e índigo já haviam sido trazidos de volta por Ted de Ursa. No entanto, Steven balançou a cabeça. Eles não nos pertencem. Naoki hesitou, um pouco surpreso. Steven continuou. Para ser preciso, essas esferas são parte do poder original de Groudon e Kyogre. Por meio de textos antigos, Steven descobriu que o orbe vermelho e o orbe índigo estavam ligados a Groudon e Kyogre desde tempos imemoriais. Por razões há muito esquecidas, os dois Pokémon os perderam, e só mais tarde foram descobertos pelos humanos. Senhor Naoki, disse Steven, gostaria que o senhor guardasse isso. Naoki piscou. O tom de Steven ficou mais sério. Estou preocupado que um dia alguém possa usar esses orbes para despertar Groudon e Kyogre. Ele fez uma pausa e acrescentou. Até o momento, só eu e um amigo próximo sabemos que você tem os orbes. Se eles estiverem com você, podemos evitar que caiam em mãos erradas. Naoki pensou por um momento e então assentiu. Certo. Ele se virou para Steven. Mas eu também tenho um pedido. Claro. Naoki olhou para seus companheiros Pokémon antes de continuar. Prezamos nossa vida tranquila aqui. Por favor, não compartilhem nenhuma informação sobre mim. A expressão de Steven se suavizou e ele respondeu solenemente. Eu entendo. Obrigado, disse Naoki com um sorriso. Steven hesitou como se houvesse algo mais em sua mente. Sentindo isso, Naoki inclinou a cabeça. O que foi? Steven perguntou. Você é um membro do povo draconídeo? Draconídeos? Naoki pareceu confuso. O povo draconídeo era uma antiga tribo da região de Hoenn, os construtores do Pilar Celeste e os zeladores do legado de Rayquaza. Steven presumiu que como Naoki havia invocado Rayquaza, ele poderia ser um deles. Ao ver a expressão curiosa de Steven, Naoki balançou a cabeça. Não, eu não sou parente dos draconídeos. Minha conexão com Rayquaza é um pouco diferente. Naoki continuou explicando. Há algum tempo, Dragonite ficou fascinado com o heroísmo lendário de Rayquaza e partiu em busca dele. O encontro correu bem, tão bem, aliás, que Rayquaza presenteou Dragonite com uma de suas escamas. Desde então, Rayquaza concordou em visitar o rancho ocasionalmente. Entendo, disse Steven, finalmente entendendo. Rayquaza não estava confinado a Hoenn, viajava livremente. O mundo era muito maior do que apenas uma região. Agora que a ameaça a Hoenn havia passado, Steven sentiu uma inquietação incomum. Talvez fosse hora de ver o que mais o mundo tinha a oferecer. Deve haver muitas pedras fascinantes esperando por ele naqueles lugares distantes. Falando em pedras, Steven colocou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa ornamentada. As duas malas ao lado do sofá continham o presente preparado por seu pai, Joseph Stone. No entanto, o item naquela caixa era um presente pessoal do próprio Steven, algo que ele valorizava muito e havia escolhido especialmente para Naoki. Empurrando a caixa para frente, Steven disse, Senhor Naoki, trouxe este presente pessoal como agradecimento pelos seus esforços em ajudar Hoenn durante este momento crítico. Naoki piscou surpreso. Outro presente? Ele olhou para as duas malas ao lado do sofá. Percebendo a confusão de Naoki, Steven deu um sorriso sem graça. Esses eram do meu pai. Este é meu. Naoki compreendeu. Os presentes nas malas eram de Joseph Stone, um pai grato pela segurança do filho. A caixa, no entanto, continha algo que Steven havia escolhido pessoalmente. Curioso, Naoki estendeu a mão para a caixa. Não planejava abri-la imediatamente, mas seus dedos acidentalmente roçaram na trava, fazendo com que a tampa se abrisse. Dentro havia uma pedra radiante, aproximadamente do tamanho de uma bolinha de gude, com um padrão intrincado e hipnotizante. Os olhos de Naoki se arregalaram enquanto ele olhava para aquilo. Uma onda repentina de informações pareceu inundar sua mente. A Mega Pedra, uma pedra repleta de energia extraordinária. Quando um Pokémon a segura, ele pode alcançar a Mega Evolução através do poder de uma pedra-chave. Atordoado, Naoki olhou para Steven, que observava sua reação atentamente. Steven parecia um pouco incerto, como se estivesse reconsiderando sua escolha. Steven deu um leve sorriso e disse, espero que você goste. Sei que nem todo mundo compartilha meu interesse por pedras. Ao ver o silêncio de Naoki, Steven hesitou. Será que eu estava com muita pressa e peguei a caixa errada? Naoki foi pego de surpresa. Não, é. O rosto de Steven se suavizou ao notar um leve vislumbre de apreciação na expressão de Naoki. Senhor Naoki, disse ele hesitante, o senhor também gosta de pedras? É lindo, respondeu Naoki com sinceridade. Como um pequeno tesouro. Ao ouvir isso, a preocupação de Steven se transformou em um sorriso caloroso. Que bom. Sou apaixonado por pedras. Minha coleção em casa é bem extensa. Naoki. Ele não tinha certeza se devia se sentir divertido ou exasperado. O que Steven parecia não perceber era o verdadeiro significado da pedra que havia presenteado. A pedra, mais conhecida como Mega Pedra, era um artefato incrivelmente raro e poderoso. Quando combinada com uma pedra-chave segurada por um treinador habilidoso, ela podia desbloquear o potencial de um Pokémon, permitindo que ele Mega evoluísse para uma forma mais forte e majestosa. É claro que naquela época, o processo da Mega Evolução ainda era um mistério para a maioria. O professor Sycamore estava pesquisando ativamente, mas os resultados ainda estavam em estágios iniciais. Por isso, Steven não havia utilizado a Mega Evolução para seu Metagross durante as recentes batalhas em Hoenn. O conhecimento simplesmente não era amplamente difundido ainda. Capítulo 475. Alder.
o porta-voz do Leite Gogoak da vida. Naoki aceitou o generoso presente de Steven com gratidão. Infelizmente não havia nenhum Pokémon no rancho que pudesse usar a Mega Pedra. Embora houvesse um Mariep residindo perto da Árvore do Mundo, levaria um bom tempo até que ele pudesse evoluir para um Ampharos. Além disso, mesmo que houvesse um Pokémon adequado, a Mega Pedra por si só não seria suficiente para desencadear a Mega Evolução. O treinador também precisava possuir uma Pedra-Chave, e Naoki não tinha nenhuma. Além disso, o Mariep na Árvore do Mundo não era oficialmente seu Pokémon. Era mais um vizinho amigável do que um membro da equipe. Por enquanto, a Mega Pedra serviria como uma bela peça da crescente coleção de pedras de Naoki, ou talvez pudesse ser usada no futuro para troca com outro treinador quando a Mega Evolução fosse mais amplamente compreendida. Apesar do seu potencial, a falta imediata de um Pokémon adequado deixou Naoki um pouco melancólico. Se ao menos seu Dragonite, Koraidon ou Palmot tivessem suas próprias Mega Pedras correspondentes. Era uma ideia divertida, mas, infelizmente, tais pedras não existiam. Pois bem, se Steven foi atencioso o suficiente para lhe trazer uma pedra especial, Naoki imaginou que deveria lhe dar algo do rancho em troca. A propósito, perguntou Naoki, como está Metagross? Ele lembrou que o Metagross de Steven enfrentou Groudon e Kyogre ao mesmo tempo, um feito que testaria a resistência de qualquer Pokémon. Steven pareceu um pouco surpreso com a pergunta, mas respondeu prontamente. Aquela batalha custou caro ao Metagross, mas graças ao pronto atendimento médico, ele está totalmente recuperado. Entendo. Naoki se levantou e pegou um pequeno pacote em seu armário. Colocando sobre a mesa, gesticulou em sua direção. O que é isso? Steven perguntou, confuso. Naoki explicou. Esta é uma das especialidades do meu rancho. Chamamos de Leite Gogoat da vida. É notável por restaurar instantaneamente a saúde de um Pokémon gravemente ferido. Não importa a gravidade da condição, isso ajudará. Como você é um treinador e seus Pokémon lutam com frequência, pensei que poderia ser útil. Steven piscou, surpreso. É mesmo? Naoki não deu mais detalhes, apenas sorriu. Pegue. Pode ser útil algum dia. Diante de uma oferta tão generosa, Steven não pôde recusar. Aceitou o Leite Gogoat da vida com gratidão. Embora Steven não tenha ficado muito tempo, outros assuntos em Hoenn ainda exigiam sua atenção. Ele saiu do rancho com o pacote na mão, comovido com o gesto atencioso de Naoki. Enquanto o avião particular de Steven decolava, Naoki ficou parado ali, ponderando calmamente sobre as 2 malas de dinheiro que havia recebido. Bem, ele murmurou, a generosidade do presidente Stone é certamente direta. A bordo do jato particular, Steven não resistiu e abriu o pacote. Dentro, havia um pote adornado com a ilustração de um Gogoat brincalhão, acompanhado do nome, Leite Gogoat da vida. Leite Gogoat da vida, murmurou Steven para si mesmo. Parecia já ter ouvido aquele nome antes. Curioso, ele pegou seu telefone Rotom e fez uma busca rápida. Imediatamente, uma enxurrada de resultados apareceu. E chocante. Um homem de 70 anos bebeu Leite Gogoat da vida e inacreditável. Os efeitos milagrosos do Leite Gogoat da vida rivalizam com as poções de revitalização do jogo. A imperdível. O Leite Gogoat da vida salvou meus Pokémon na natureza quando eu não conseguia chegar a um centro Pokémon. Ao rolar a página, Steven encontrou um vídeo de entrevista com alguém que ele reconheceu. Um homem alto, com cabelos ruivos e um comportamento casual apareceu na tela, Alder, o campeão da região de Unova. Steven piscou surpreso. Que ligação Alder tinha com esse leite milagroso? Ele tocou no vídeo para reproduzi-lo. Um repórter apareceu, entrevistando Alder animadamente. Repórter, Sr. Alder, isso é incrível. Sua Volcarona parece tão vibrante como sempre. Pelo que sei, ela estava sofrendo com uma lesão interna. Como o senhor conseguiu curá-la tão completamente? Alder, haha, é tudo graças ao Leite Gogoat da vida do rancho Naoki. Volcarona estava em estado crítico, mas assim que tomou leite, se recuperou completamente. O repórter, Leite Gogoat da vida do rancho Naoki? Uau, parece que faz maravilhas. Alder, pode apostar. Se quiser experimentar o Leite Gogoat especial do rancho Naoki, basta acessar a loja online e fazer um pedido. Steven, o que há com esse estilo de publicidade tão forte? Steven já ouvirá rumores sobre a Volcarona de Alder antes. Dizia-se que ela estava gravemente ferida, além do que a medicina Pokémon moderna conseguia curar. E no entanto, agora, não só havia recuperado toda a sua força, como também havia alcançado um avanço sem precedentes. Refletindo sobre isso, Steven voltou sua atenção para o pote de Leite Gogoat da vida à sua frente. Uma nova apreciação brilhou em seus olhos. De repente, ele percebeu o quão valioso aquele leite realmente era. Curioso, Steven abriu seu aplicativo de compras online e procurou pela loja do rancho Naoki. Ao encontrá-la, viu que o Leite Gogoat da vida estava completamente esgotado. É realmente tão popular que eles têm que limitar a quantidade que as pessoas podem comprar? Steven murmurou, erguendo uma sobrancelha. Ele tentou fazer um pedido mesmo assim, mas um aviso apareceu. A loja não aceitava entregas para sua região. Steven, quando ele estava prestes a desistir, a página foi atualizada e, para sua surpresa, a região de Hoenn agora apareceu como uma opção de entrega válida. Steven piscou. O que é isso? Ao mesmo tempo, um anúncio apareceu na página da loja Rancho Naoki. Loja Rancho Naoki, boa tarde, caros clientes. A partir de hoje, suspendemos as restrições de entrega para a região de Hoenn. Já podem fazer seus pedidos. O anúncio provocou uma onda de discussões online. Internautas de outras regiões rapidamente notaram outra coisa. O Expresso Dragonite, serviço de entrega da loja, de repente abriu rotas para Hoenn. O que isso significa? Discriminação pura e simplesmente. Clientes frustrados acorreram ao mural de mensagens da loja, insistindo para que o proprietário também abrisse rotas de entrega para suas regiões. Eles também queriam aproveitar a conveniência do Expresso Dragonite. Mas a resposta do dono da loja foi clara.
Prezados clientes, pedimos desculpas pelo inconveniente. Para a segurança da nossa entrega Dragonite, no momento não podemos realizar entregas para outras regiões. A resposta causou comoção imediata. Alguns internautas atentos apontaram o motivo. A loja só começou a oferecer entregas para OEM depois que as organizações criminosas locais foram erradicadas. Naturalmente, isso deixou pessoas de outras regiões se sentindo menosprezadas. Não há vilões na nossa região. Por que não podemos receber entregas também? Mas internautas de regiões como Kanto e Johto sabiam que não. Rapidamente se calaram. Os membros dessa organização gostam particularmente de roubar Pokémon de treinadores viajantes, especialmente Pokémon raros que raramente são vistos em tempos normais. Com isso em mente, os internautas de Kanto e Johto sabiamente decidiram guardar suas reclamações para si mesmos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 476. O dia em que a árvore do mundo amadurece. Após a partida de Steven, a vida no rancho voltou ao seu ritmo tranquilo de sempre. Com o aumento de Dragonites e a eliminação da equipe Magma e da equipe Aqua da região de Hoenn, Naoki finalmente introduziu um serviço de entrega de Dragonite interregional. A distância entre Hoenn e a região de Paldea não era muito grande. Em velocidade máxima, Dragonite conseguia fazer uma viagem de ida e volta em apenas 3 horas, uma tarefa administrável para voadores tão fortes. Inicialmente, Naoki ficou preocupado que as longas distâncias pudessem esgotar os Dragonites, mas logo aprendeu com eles que eles realmente gostavam das viagens. Um dos Dragonites explicou que a vida deles na ilha Dragonite costumava ser monótona. Em vez de permanecer ali, a maioria dos Dragonites passava os dias sobrevoando o oceano, explorando águas desconhecidas, treinando em tempestades ou até mesmo ajudando navios em perigo e marinheiros perdidos. Alguns Dragonites embarcavam em longos voos ao redor do globo, parando em várias terras ao longo do caminho. Nessas viagens, eles podiam encontrar humanos e, eventualmente, escolher se juntar aos treinadores de sua preferência, deixando a ilha Dragonite para trás para sempre. Ao ouvir isso, Naoki se sentiu mais tranquilo. Os Dragonites pareciam felizes por estarem por aí entregando mercadorias todos os dias. Enquanto isso, ele cuidava do rancho dos Pokémon, colhia as plantações, embalava os pedidos dos clientes e entregava tudo aos Dragonites para entrega. Durante esse período, algumas empresas abordaram Naoki com propostas de parceria. Elas queriam formalizar a operação em uma empresa dedicada a Expresso Dragonite, que cuidaria de todas as entregas na região de Paldea. Sua visão incluía transformar cada Dragonite em um entregador profissional. Naoki, no entanto, recusou. Ele não queria que seus Dragonites trabalhassem demais. Segundo os planos dessas empresas, os Dragonites perderiam seus horários flexíveis, constantemente ocupados, sem o tempo livre de que desfrutam atualmente. Em vez do atual horário de trabalho das 6 horas às 17 horas, em que entregavam um número administrável de pedidos, os Dragonites seriam sobrecarregados com tarefas ininterruptas. Naoki garantiu que o estoque da loja permanecesse limitado, o que significava que cada Dragonite normalmente lidava com apenas 5 ou 6 entregas por dia. Ele também fechava a loja pontualmente às 17 horas para evitar sobrecarregar os entregadores. Naoki não via necessidade de arrancar mais dos Dragonites. Ele já estava bem financeiramente. Preferia vê-los trabalhar alegremente e depois descansar em paz no pasto, expondo suas barrigas redondas enquanto cochilavam. Depois que Naoki recusou a proposta, as empresas mudaram o foco, treinando Pokémon como Pelipper e Pidgeot para servirem como mensageiros profissionais. O tempo passou tranquilamente no rancho, com os Pokémon prosperando sob os cuidados de Naoki. Logo chegou o dia 7 de junho, no 200º ano do calendário da Liga. Aquele dia estava destinado a ser extraordinário para Naoki e seus Pokémon. Calyrex amadureceria a Árvore do Mundo pela última vez. Relembrando a comoção causada pela Árvore do Mundo anteriormente, Naoki previu um espetáculo ainda maior desta vez. Para minimizar a interrupção, ele decidiu que o evento aconteceria à meia-noite. Região de Paldea, cidade de Kozagi, 23 horas e 54. A cidade distante jazia silenciosa e escura, seus moradores dormindo profundamente. Em contraste, o rancho Naoki fervilhava de atividade. Coraidon, Ciclizar, Gogoat, Butterfree, Alcremie, Garganaco, Miltan, Dragonite, Florges, Palmote, Goldengo e Ogerpon se reuniram para testemunhar o nascimento da Árvore do Mundo. Em outro lugar, no mundo da distorção, Mewtwo e Giratina estavam prontos. Mewtwo, tendo passado um tempo com Giratina, agora tinha uma compreensão mais clara do amor peculiar deste Pokémon lendário por navegar na internet. Juntos, eles se prepararam para elevar a Árvore do Mundo. Quando Naoki e seus Pokémon chegaram, Mewtwo se virou para Giratina e disse, vamos começar. O plano era simples. Giratina colocaria a Árvore do Mundo em um estado antigravidade especial, após o qual Mewtwo usaria seu poder psíquico para erguer a árvore até o céu. Giratina deslizou ao redor da árvore, seus olhos vermelho-sangue brilhando de expectativa. Com um rosnado profundo, liberou uma energia negra como a Zeviche que envolveu a Árvore do Mundo e a ilha flutuante abaixo dela. A luz negra foi absorvida pela árvore, tornando-a leve. Voltando para Mewtwo, Giratina disse, sua vez. Mewtwo permaneceu em silêncio, então ergueu a mão enquanto uma luz azul brilhante cintilava em seus olhos. Sua imensa energia psíquica se espalhou rapidamente, envolvendo a Árvore do Mundo e a ilha flutuante. Em um instante, a enorme árvore, a ilha, Mewtwo e Giratina desapareceram do mundo distorcido. Naoki e Calyrex, que estavam a bordo da Árvore do Mundo, sentiram-se desorientados por um breve momento. Quando a visão clareou, perceberam que a Árvore do Mundo agora flutuava alto no céu.
Acima deles, um vasto céu estrelado se estendia sob a lua luminosa. Sob seus pés estendia-se um mar de nuvens, brilhando fracamente ao luar. Era uma visão serena e de tirar o fôlego. Essas visões deixaram claro, a árvore do mundo não estava mais no mundo distorcido. Ela havia subido para o céu. A enorme árvore do mundo permanecia firme acima das nuvens, firme e inabalável. Os Pokémon ao redor ficaram impressionados com a visão de tirar o fôlego e cada um soltou gritos de espanto. Ah, Free, Alcre, Pamo. Mas Mewtwo não havia terminado. Seus olhos brilhavam em azul enquanto examinava os arredores. Com uma onda de energia psíquica, o espaço ao redor da árvore se distorceu, criando uma zona estranha, quase mágica. Em seguida, formou uma barreira de luz que então a cobriu com uma ilusão. A miragem resultante ocultou a árvore do mundo, tornando quase impossível para humanos detectarem sua presença do mundo exterior. Após completar essas tarefas, as reservas psíquicas de Mewtwo se esgotaram. Ele pousou na superfície da árvore do mundo, visivelmente fatigado, e voltou seu olhar para Calyrex. Agora era a vez do Calyrex. Calyrex, com um sorriso sereno, assentiu gentilmente para Mewtwo. Elevando-se graciosamente no ar, liberou uma torrente de energia verde vibrante que inundou toda a árvore do mundo. O brilho se espalhou como um maremoto, mergulhando Naoki e todos os Pokémon em um mar esmeralda. Um zumbido estranho e ressonante preencheu o ar, emanando da árvore do mundo. Então, de repente, toda a luz foi atraída para dentro, absorvida inteiramente pela forma maciça da árvore. Zumbido. Por um momento, tudo ficou em silêncio. O próprio ar pareceu parar, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Então veio a liberação. Uma onda ondulante de energia natural irradiou da árvore do mundo. A onda verde se espalhou pelo céu, traçando a curvatura do planeta e cobrindo-o com uma aura de vida pura e vibrante. Nos confins do espaço, Rayquaza, no meio de uma mordida em um meteorito, de repente sentiu algo extraordinário. Olhando para o planeta abaixo, viu a Terra normalmente de um azul intenso, brilhando com um tom verde vivo. Raik, o que é isso? Chocado, Rayquaza abandonou sua refeição, seu corpo brilhante girando em direção à fonte de energia. Sem hesitar, mergulhou em direção ao planeta, mirando no local onde a energia natural era mais forte. Região de Johto. Empoleirado no topo da Torre do Sino, Roa ergueu abruptamente a cabeça em direção ao céu noturno. Aquela mesma aura inconfundível de pura energia natural havia retornado, ainda mais forte do que antes. Desta vez, não havia como confundir. O que ele sentiu antes não era uma ilusão. O que será isso? Roa murmurou, cativado pela energia avassaladora que clamava ao longe. Ao lado dele, Raikou inclinou a cabeça, confuso. O que houve, Lord Roa? Antes que pudesse obter uma resposta, o céu acima ficou verde, brilhando com a energia radiante da própria vida. Os olhos de Raikou se arregalaram em choque, enquanto Entei e Suicune permaneceram em silêncio, com os olhares fixos no céu. Roa falou com a voz firme, porém pensativa, algo extraordinário aconteceu. Preciso investigar. Continue com suas tarefas aqui. Com isso, o majestoso pássaro abriu suas asas douradas e alçou voo, subindo alto no céu e deixando um rastro de luz brilhante do arco-íris em seu caminho. Os 3 Pokémon lendários e Marshadov estavam no topo da montanha, observando a cena se desenrolar. Suas crinas ondulavam suavemente na brisa noturna. Entei, incerto do que estava acontecendo, só conseguia supor que aquele evento devia ser de grande importância. Enquanto Roa partia para investigar, eles decidiram manter o foco na missão. Assim que a figura de Roa desapareceu na distância, as 3 feras trocaram olhares e desapareceram na noite. Depois que eles partiram, Marshadov retornou silenciosamente para as sombras. Região de Kalos, Caverna Terminus. Nas profundezas da caverna, Zygarde, o lendário guardião do ecossistema, se agitou. Seus olhos pálidos e brilhantes se abriram quando uma sensação familiar os percorreu. A energia que sentirá antes havia retornado, e desta vez a presença era inegável. Não era um mero aviso de desequilíbrio natural. Era a própria natureza, pura e sem filtros. Zygarde considerou ir investigar pessoalmente. No entanto, decidiu não deixar seu posto na caverna Terminus. Em vez disso, enviou um único núcleo Zygarde, um pequeno fragmento independente de sua consciência, para investigar a fonte. Em outro lugar em Kalos, sob a densa copa de uma floresta sombria, o pequeno núcleo Zygarde emergiu. Com seu peito semelhante a uma joia brilhando fracamente, ele voltou seu olhar para o céu antes de saltar em direção à energia distante. Região de Oen. Sob a superfície de um vulcão enorme, a terra rugia. O magma derretido se agitava e brilhava enquanto Groudon, a personificação primordial da terra, abria os olhos. Ele havia acabado de voltar ao sono, mas agora, uma energia profunda o havia trazido de volta à consciência. Nas profundezas de uma caverna subaquática, Kyogre, o antigo senhor do mar, acordou no mesmo instante. Ambos os Pokémon lendários sentiram a presença de uma imensa energia natural. A pureza e a intensidade dessa energia eram diferentes de tudo o que já haviam experimentado. Para Groudon, parecia claro, se conseguisse absorver essa energia, recuperaria todo o seu poder. Com um rosnado baixo e estrondoso, ele se retirou do magma e escalou para fora do vulcão. Lançou seu olhar para o leste, onde a energia irradiava com mais força, e iniciou uma marcha lenta, mas deliberada, naquela direção. Sob as ondas, Kyogre sentiu um instinto semelhante. Impulsionou-se rapidamente para fora de sua caverna oculta em direção ao mar aberto. A enorme criatura marinha avançou pelo oceano com velocidade crescente, determinada a alcançar a fonte de energia antes de Groudon. Kyogre sentiu o movimento de Groudon. A divindade terrestre já estava a caminho. Se Groudon chegasse primeiro, poderia se apoderar da energia e restaurar sua forma primitiva. Isso não podia acontecer. Kyogre acelerou o passo, agitando o oceano atrás de si. Ambos os antigos titãs estavam em movimento mais uma vez. No Instituto Meteorológico, um pesquisador solitário cochilava em sua estação. Foi acordado assustado por um alarme estridente.
Piscando, Grog virou-se para o monitor e congelou. O que ele viu fez seu sangue gelar. Os 2 Pokémon lendários que levaram Oin à beira da destruição estavam ativos novamente. Desde a crise anterior, a Liga de Oin havia instalado sistemas de monitoramento contínuo ao redor de Groudon e Kyogre, prontos para responder caso eles se agitassem novamente. O pesquisador inicialmente pensou que estivesse sonhando, mas a dor aguda na coxa causada pelo beliscão confirmou a verdade. Meu Deus, murmurou ele com o pânico transbordando em sua voz. O pesquisador rapidamente acionou o alerta de emergência do Instituto. Em poucos minutos, toda a equipe se reuniu em torno dos monitores. Imagens de satélite mostraram Groudon emergindo de seu vulcão e Kyogre deixando seu covil subaquático. Ambos seguiam para o leste. A princípio, todos presumiram que os 2 estavam se preparando para outro confronto. Mas algo em suas trajetórias não batia. Eles não estavam se movendo um em direção ao outro. Um cientista sênior gritou ordens. Imediatamente tracem os cursos projetados. Sim, senhor. Dedos voavam sobre os teclados. Em instantes, os caminhos calculados de Groudon e Kyogre apareceram na tela. O resultado deixou os pesquisadores perplexos. Nenhum dos Pokémon se dirigia a um local conhecido em Oin. Em vez disso, seu destino ficava muito além das costas da região, em uma terra distante do outro lado do mar. Isso não faz nenhum sentido, murmurou um pesquisador. Por que eles deixariam Oin? O que os estaria atraindo para lá? Perguntou outro com uma mistura de confusão e pavor no rosto. Capítulo 477. Rayquaza entra no grupo de bate-papo. Ninguém tinha uma resposta. Dentro do amplo Instituto do Clima, o silêncio era ensurdecedor. Toda a equipe de pesquisa observava a enorme tela dividida, cada metade exibindo um Pokémon lendário em movimento. À esquerda, Groudon avançava com suas pernas poderosas, sua cauda enorme raspando o chão e deixando sulcos profundos para trás. À direita, Kyogre nadava rapidamente pelo oceano, grande demais para o satélite capturar completamente, mas as leituras do radar deixavam uma coisa clara. Kyogre se movia a uma velocidade extraordinária. Na verdade, já havia ultrapassado Groudon e não estava mais dentro das fronteiras de Oin. Estava indo em direção a Unova. Alerte a Liga Unova imediatamente e instruiu um executivo sênior. Diga a eles para se prepararem para qualquer coisa. Sim, senhor. Um assistente imediatamente entrou em contato com a Liga Unova. E quanto a Groudon? Perguntou outro pesquisador, voltando o olhar para o enorme Pokémon terrestre. Se Groudon também estivesse a caminho de Unova, sua jornada seria muito mais lenta. Ao contrário de Kyogre, Groudon não tinha como atravessar o oceano rapidamente. Não conseguia planar acima das ondas usando suas imensas nadadeiras, como Kyogre fazia. A sala caiu num silêncio desconfortável. Após um momento, um pesquisador sênior falou: continuem rastreando os movimentos de Groudon. Garanta que ele não se aproxime de nenhuma cidade nem cause danos a civis. Lembrando da capacidade de Groudon de criar terras expelindo magma, ele acrescentou: basta ficar de olho até que ele saia de Oin. Naoki, enquanto isso, permanecia felizmente alheio ao caos que se desenrolava em outros lugares. Ele ficou no topo da Ilha Celeste, olhando para a imponente Árvore do Mundo com um ânimo elevado. A Árvore do Mundo, mítica, uma encarnação da natureza, a fonte dos ecossistemas e a mãe de toda a vida. Ela irradia energia natural para nutrir todo o planeta. Disse que ela pode sustentar um mundo inteiro. Da fase madura ao status mítico, murmurou Naoki, lendo a descrição. Isso não é surpreendente. Como se sentissem a transformação da Árvore do Mundo, Pokémon de todos os cantos da Ilha Celeste começaram a emergir. Pokémon voadores esvoaçavam avidamente ao redor da copa da Árvore do Mundo, explorando seus vastos galhos. Pokémon terrestres subiam pelos galhos robustos da árvore para espiar o mar infinito de nuvens abaixo. Era uma visão que nunca tinham visto antes, um mundo transformado. Trek, uau! Os olhos de Treeco brilharam de espanto. Os outros Pokémon compartilhavam sua admiração, contemplando a verdejante Árvore do Mundo, a extensão enevoada de nuvens e as estrelas brilhantes acima. Essas visões, desconhecidas para eles no mundo da distorção, os enchiam de admiração. Naoki compartilhava do sentimento deles. Sentado entre os galhos da Árvore do Mundo, ele contemplava o magnífico céu estrelado com seus companheiros. Abaixo, na sede da guilda Calyrex, Mewtwo e Giratina descansavam. Tendo investido suas energias no crescimento da Árvore do Mundo, eles agora permaneciam em silêncio enquanto os Pokémon corriam ao redor deles. Pikachu e Meow chegaram, carregando recipientes com seiva fresca de árvore para ajudar o trio a recuperar as forças. Milotic ordenou que Venusaur preparasse uma variedade de sushi para os 3 grandes heróis. Até o trio Treeco, que guardava o pomar, trouxe uma seleção de frutas maduras como demonstração de gratidão. Sob o brilho nebuloso da lua, Ninetales acendeu uma fogueira alegre, dando início a uma celebração espontânea. Os Pokémon se reuniram ao redor das chamas, com os rostos iluminados de alegria. Juntos, eles realizaram uma animada festa da fogueira para celebrar a ascensão da Árvore do Mundo. Mewtwo sentou-se perto de uma fonte, seu olhar normalmente penetrante suavizando-se ao absorver a cena alegre à sua frente. Pokémon de todos os tipos dançavam e brincavam, suas risadas ecoando sob o céu estrelado. Por um momento, a poderosa criatura psíquica fechou os olhos e deixou um pequeno e tranquilo sorriso se formar em seu rosto. Esta é a paz que sempre desejei. Giratina também havia mudado. A lenda outrora feroz havia se suavizado na companhia desses Pokémon alegres. Riu junto com eles, apreciando a atenção e a atmosfera despreocupada.
Calyrex sentou-se graciosamente em uma cadeira, tomando chá preparado por Sinicheia e Poltiagesh, com seu sorriso sereno de sempre nunca deixando seu rosto. Lá do alto, Nauki observava tudo de seu poleiro. Olhando para a celebração lá embaixo, sentiu uma onda de gratidão pela vida ao seu redor. Exalando lentamente, ele virou os olhos para o céu estrelado. A partir de hoje, a árvore do mundo está realmente completa. Nauki se maravilhava ao ver como todos os Pokémon que consideravam aquele lugar seu lar agora tinham todas as suas necessidades atendidas. Os recém-chegados, independentemente da espécie, encontrariam segurança, companhia e uma fonte inesgotável de alimento. Não haveria mais fome, tédio ou perigos com que se preocupar. Afinal, Mewtwo permaneceu como um guardião vigilante ali. Caso surgisse qualquer ameaça, Mewtwo agiria sem hesitar para garantir o bem-estar de todos no santuário da árvore do mundo. Era um paraíso, pensou Nauki, um verdadeiro refúgio para Pokémon. Enquanto isso, além de todos os universos conhecidos, Arceus, o deus da criação, observava este mundo único. Hoje, a atmosfera estava especialmente vibrante, transbordando da energia vital que irradiava da árvore do mundo. De todos os mundos que Arceus havia moldado, este era singularmente cativante. Em sua visão, Arceus pôde ver os Pokémon reunidos ao redor da fogueira, com suas risadas e alegria preenchendo o ar. A visão da guilda Pokémon ao fundo chamou sua atenção, e seu olhar pareceu se aguçar por um instante. Mas ele se conteve. Ainda não, Arceus murmurou para si mesmo. Não era o momento certo. Seu avatar, sua encarnação neste mundo, permanecia adormecido. Até que despertasse, ele esperaria. Um plano começou a se formar em sua mente. Nauki sussurrou Arceus, sua voz reverberando pelo vazio. Estou ciente do acordo que você fez com Giratina. Em vista disso, lançarei um último desafio diante de você. Seu tom tornou-se mais firme. Se você conseguir derrotar o clone furioso, então eu descerei em pessoa. Prove a si mesmo. Suas palavras ecoaram brevemente antes de desaparecerem, deixando o espaço novamente silencioso e parado. De volta à árvore do mundo, Mewtwo se mexeu. Seus olhos se abriram de repente e ele olhou para o céu. Uma presença poderosa e imponente se aproximava rapidamente, indo direto para eles. Num piscar de olhos, Mewtwo apareceu ao lado de Nauki, que estava cuidando do pelo de Palmote. Um Pokémon desconhecido está se aproximando, disse Mewtwo com um tom agudo e alerta. Nauki piscou momentaneamente atordoado. Ele e Koraidon, junto com o Pokémon próximo, levantaram a cabeça. Do alto, um Rayquaza preto, lustroso e reluzente desceu, com sua presença imponente e seus movimentos confiantes e sem pressa. À medida que se aproximava, a imensa copa da árvore do mundo refletia-se em seus olhos arregalados e curiosos. Rugido. O grito de Rayquaza ecoou enquanto ele pairava, olhando incrédulo para a enorme árvore à sua frente. Nauki, porém, apenas sorriu e sentou-se novamente. Tudo bem, eu sei disso. Não é por mal. Não muito longe dali, Dragonite e um grupo de outros Pokémon notaram a chegada de Rayquaza. Com os olhos arregalados de entusiasmo, voaram para recebê-lo. Au-ó! Gritaram eles entusiasmados. Rayquaza-senpai. Ao ouvir suas vozes familiares, a expressão de surpresa de Rayquaza se suavizou. Ele examinou cuidadosamente a cena e avistou Dragonite e os outros acenando nos galhos. Confuso, mas curioso, aproximou-se subindo cada vez mais na copa da árvore. Lá, Rayquaza encontrou ainda mais Pokémon do que esperava. Rayquaza ficou atordoado e não conseguiu entender o que estava acontecendo por um momento. Dragonite flutuou rapidamente até lá, gritando uma explicação alegre. Avoou! Rayquaza demorou um momento, mas a compreensão gradualmente apareceu em seu rosto. Raik! Ele murmurou suavemente, embora ainda parecesse um pouco surpreso. Seu olhar percorreu a cena, observando Ciclizar, Butterfree e todos os outros Pokémon. Avistou Nauki empoleirado em um galho da árvore do mundo, que acenou em um cumprimento amigável. Rayquaza também reconheceu um Pokémon que lembrava da vez em que ajudaram a deter Groudon e Kyogre. Esse Pokémon, ao notar Rayquaza, de repente se animou e gritou para Nauki. Nauki, convide-o para o grupo. Rayquaza piscou, sua expressão ilegível. Nauki. Nauki, no entanto, soltou um pequeno suspiro, desceu do galho nas costas de Koraidon e lançou um olhar suplicante para Mewtwo. Você poderia me ajudar aqui, Mewtwo? Mewtwo olhou para Rayquaza, depois de volta para Nauki, e ofereceu um calmo aceno de concordância. Poucos minutos depois, Nauki retornou com um telefone Rotom novinho em folha. Ele o entregou a Rayquaza, que olhou para o dispositivo com uma mistura de curiosidade e confusão. Nauki começou sua explicação. Este é um telefone Rotom. Uma invenção humana. Imagino que viver na camada de ozônio deva ser bem chato para um dragão como você. Com este telefone, o Rotom pode te fazer companhia e te manter informado sobre o que está acontecendo ao redor do mundo em tempo real. Rayquaza aceitou o Rotom telefone com cautela, segurando-o desajeitadamente com suas garras. Era evidente que não estava familiarizado com o dispositivo. Nauki começou a demonstrar suas funções, mas antes que pudesse terminar, Giratina interveio, entusiasmado. O Pokémon lendário começou a descrever com entusiasmo os recursos do telefone e a orientar Rayquaza durante o processo de configuração. Nauki se afastou reconhecendo silenciosamente que Giratina, a eterna celebridade da internet, tinha um talento natural para a comunicação. Depois de cerca de meia hora, Giratina não só explicou as funções do telefone como também ajudou Rayquaza a registrar todas as contas necessárias. Finalmente, Giratina voltou-se para Nauki com uma sugestão animada. Adicione-o ao chat do grupo. Nauki suspirou com uma expressão de aceitação resignada. Ele apertou alguns botões em seu telefone Rotom e adicionou Rayquaza como amigo, depois o inseriu no chat do grupo Pokémon Lendários. Uma nova notificação apareceu imediatamente.
Rayquaza entrou no chat do grupo. Giratina, satisfeito, deu um passo para trás para deixar Rayquaza explorar o telefone sozinho. Segurando o telefone Rotom com uma garra, Rayquaza começou a cutucar desajeitadamente a tela com a ponta da outra garra, tentando seguir as instruções de Giratina. Dragonite pairava por perto, oferecendo uma dica ocasional. Por um breve momento, tudo pareceu leve e tranquilo. Logo depois, Rayquaza desligou o telefone e começou a compartilhar histórias de sua recente batalha contra Groudon e Kyogre, contando como havia ajudado a salvar o mundo. Dragonite, Ciclizar e Butterfree ouviam com atenção absorta. Outros Pokémon também se reuniram ao redor, com os olhos brilhando de admiração. Tão legal! Até Pokémon como Milotic e Venusaur olhavam para Rayquaza com admiração. O dragão lendário, satisfeito com a adoração, abriu um largo sorriso. Naoki, observando de lado, não pôde deixar de sorrir ironicamente. Aquilo estava se tornando uma visão familiar. Enquanto observava o grupo, um pensamento lhe ocorreu. Observando a forma elegante e normal de Rayquaza, Naoki se perguntou: será que ele ainda pode mega evoluir? Curioso, decidiu perguntar: ei, Rayquaza. O dragão virou a cabeça em sua direção, esperando em silêncio. Naoki perguntou: você ainda consegue mega evoluir? Sabe, se transformar naquela outra forma e liberar ainda mais poder? Ele lembrou que a habilidade de Rayquaza de mega evoluir dependia do aproveitamento da energia do meteorito armazenada em seu corpo. Essa energia, aliada ao movimento ascensão do dragão, permitiu que ele alcançasse a mega evolução. Rayquaza inclinou a cabeça ligeiramente antes de responder telepaticamente. Rugido? É assim que vocês humanos chamam essa transformação mega evolução? Naoki assentiu. É mega evolução. Pokémon próximos, incluindo Mewtwo, Dragonite e Calyrex, se animaram e ouviram. Rayquaza balançou a cabeça e respondeu: Raik, eu costumava conseguir, mas não tenho energia suficiente agora. Não consigo mais me transformar nessa forma. A resposta deixou Naoki perplexo. Não tem energia suficiente? Murmurou. Lembrou-se de que a dieta habitual de meteoritos de Rayquaza talvez não fornecesse o nível de energia necessário para a mega evolução. Então, uma lembrança veio à tona, uma pedra antiga e misteriosa do anime. Essa enorme rocha, que supostamente continha uma imensa energia primordial, poderia potencialmente possibilitar a mega evolução de Rayquaza. Naoki lembrou-se de como aquela pedra havia sido guardada em uma ruína secreta de Hoenn, onde Steven a descobriu. No momento em que foi revelada, Rayquaza apareceu, atraído por seu poder. Agora é uma das nossas, pensou Naoki. Se surgir a oportunidade, ajudarei Rayquaza a recuperar aquela pedra. Não só ajudará Rayquaza a mega evoluir e ficar mais forte, como também poderá impedir que alguém como Lisandre a use para o mal. Suas reflexões não pararam por aí. Se Rayquaza podia mega evoluir, o que dizer de Mewtwo? Afinal, Mewtwo tinha duas mega evoluções possíveis, uma focada em poder físico, Mega Mewtwo X, e a outra em destreza psíquica, Mega Mewtwo Y. Ambas as formas eram formidáveis em batalha, e Naoki não pôde deixar de se perguntar se Mewtwo também estaria disposto a liberar esse potencial. À medida que o brilho da fogueira começava a se apagar e os Pokémon começavam a adormecer, Naoki decidiu que era hora de encerrar a noite. Após se despedir, retornou ao seu rancho para descansar. Giratina desapareceu nas sombras da árvore do mundo, enquanto Rayquaza aceitou o convite para ficar. Os outros Pokémon ainda não estavam prontos para deixá-lo ir, ainda queriam saber mais sobre suas aventuras. Adorando a abundante energia natural da árvore do mundo, Rayquaza decidiu ficar. Satisfeito, instalou-se neste refúgio extraordinário. Enquanto isso, bem longe, Groudon e Kyogre continuaram sua jornada, cada um determinado a chegar ao seu destino. Capítulo 478. Na manhã seguinte, a luz brilhante do sol entrava no quarto através da janela. Naoki foi subitamente acordado por um telefonema. Sonolento, ele abriu os olhos e olhou para a tela. Ao ver o nome do interlocutor, imediatamente se pôs em posição de sentido. Mewtwo? Por que Mewtwo estaria ligando para ele agora? Naoki sentou-se e atendeu a chamada. No momento seguinte, o rosto de Mewtwo apareceu na tela. Uma voz grave ecoou. Um Pokémon está chegando. O quê? Disse Naoki, ainda um pouco grogue. Então Mewtwo virou a câmera. Antes que Naoki pudesse processar o que estava acontecendo, a tela mostrou um Pokémon nobre e elegante, com asas brilhantes e multicoloridas, empoleirado em um galho da árvore do mundo, observando a guilda Pokémon abaixo. Foi Ho. Naoki ficou de queixo caído. Ho? O que ele estava fazendo aqui? Será que assim como Rayquaza, Ho foi atraído pela energia da árvore do mundo? A voz de Mewtwo quebrou o silêncio. Parece que ele quer ficar e está pedindo permissão. Deixo esse assunto com você. Naoki fez uma pausa, ainda meio adormecido. Depois de um longo momento, ele esfregou os olhos e murmurou. Ok, vou dar uma olhada. How? O som veio de perto. Coraidon, ainda encolhido, abriu um olho. Vamos, temos trabalho a fazer, disse Naoki, pegando suas roupas e se arrumando rapidamente. How? Coraidon se espreguiçou, bocejou amplamente e então seguiu Naoki alegremente para fora do quarto. O rancho estava estranhamente silencioso. Parecia que todos tinham ficado acordados até tarde na noite anterior e agora estavam aproveitando um raro cochilo matinal. Somente Calyrex acordou cedo, descansando no sofá e casualmente navegando em seu telefone Rotom. Naoki, aonde você vai com tanta pressa? Perguntou Calyrex. Outro Pokémon lendário apareceu na árvore do mundo. Estou indo ver o que está acontecendo, respondeu Naoki. Suas palavras despertaram uma lembrança. Calyrex havia predito que a árvore do mundo se ergueria no céu e Roa estaria empoleirada no topo dela. Parecia que a previsão estava se concretizando.
Calyrex não se surpreendeu com a reviravolta. A imensa energia da árvore do mundo era um imã para Pokémon. Nem mesmo lendas poderosas conseguiam resistir ao seu fascínio. Mesmo assim, Calyrex preferia a vida tranquila no rancho de Naoki à grandiosidade da árvore do mundo. Com Naoki encontrar uma companhia que tornava o mundo um lugar menos solitário. Naoki subiu em Koraidon e alçou voo. Eles planaram através das nuvens, em direção à árvore do mundo. A árvore do mundo flutuava em uma área remota logo abaixo da camada de ozônio de Rayquaza. Era um lugar sem tráfego aéreo regular ou atividade humana. Naoki não tinha medo de ser descoberto. Mesmo que alguém conseguisse encontrar a área, as barreiras psíquicas de Mewtwo garantiam sua segurança. O campo de distorção espacial não apenas mantinha a árvore do mundo escondida, como também guiava sutilmente os invasores para longe, deixando-os vagando até que, inconscientemente, se desviassem do curso. Naoki, no entanto, não teve tais problemas. Assim que chegou ao local, a energia psíquica de Mewtwo o transportou diretamente para a ilha flutuante. Subindo aos níveis superiores da árvore do mundo, Naoki chegou no momento em que Mewtwo pairava por perto, com o olhar fixo em Ho. Ho estava graciosamente empoleirado em um galho, observando os Pokémon lá embaixo enquanto se movimentavam. Alguns carregavam frutas dos pomares para o armazenamento, outros preparavam sushi fresco em pequenas lojas para compartilhar com a comunidade. Percebendo algo, Ho virou a cabeça em direção aos recém-chegados. Naoki deu um passo à frente com Koraidon ao seu lado. Ele não pôde deixar de pensar que Mewtwo parecia cada vez mais um guarda de segurança austero e flutuante. Respirando fundo, Naoki cumprimentou o lendário Pokémon com um sorriso. Olá, Ho. Naoki olhou para Ho e o cumprimentou educadamente. Você me conhece? Perguntou Ho, inclinando a cabeça com curiosidade. Meu e Ted de Ursa já mencionaram você antes, explicou Naoki com um sorriso caloroso. Diante disso, Ho assentiu compreendendo. Ah, então é você quem eles estavam falando. Naoki balançou a cabeça levemente. Não, eu não sou o treinador deles, apenas aquele que cuida da logística das aventuras da equipe. Embora Ho não entendesse bem o que logística significava, ele deduziu da conversa com Mewtwo que este humano era o guardião da árvore do mundo. Ho olhou para a árvore imponente com uma centelha de admiração iluminando seus olhos. Então, com um ar digno, falou, este lugar é muito mais bonito do que qualquer outro que eu já conheci. Se possível, posso ficar aqui? Em troca, posso ajudá-lo da melhor maneira possível. O lendário Pokémon Ho havia pedido um lar na árvore do mundo. Naoki sabia que concordar não só garantiria a gratidão de Ho, como também fortaleceria a lendária tutela da árvore. Recusar-se, no entanto, poderia fazer com que Ho fosse embora e diminuiria sua preferência por ele. A mente de Naoki se voltou brevemente para a possibilidade de que se Ho ficasse, talvez seus leais companheiros Entei, Suicune e Raikou também pudessem chegar no futuro. Ele pensou na juba majestosa de Entei, na elegância pura de Suicune e na presença marcante de Raikou. A ideia desses nobres Pokémon chamando a árvore do mundo de lar o fez sorrir. Ele olhou para Ho e disse sinceramente, não precisa oferecer nada em troca. Apenas proteja esta árvore e os Pokémon que vivem aqui. É tudo que eu peço. Ele imaginou o potencial das cinzas sagradas de Ho estarem disponíveis gratuitamente na loja da guilda, uma proteção para Pokémon que pudessem enfrentar desafios fatais. Ho pareceu momentaneamente surpreso. Nenhuma outra exigência? Só que eu proteja este lugar e seus habitantes? Ho olhou para Naoki com olhos brilhantes e perspicazes. Naquele humano, ele viu bondade genuína, um profundo amor pela paz, pelos Pokémon e por toda a vida. A visão de um coração tão puro comoveu Ho. Essa pessoa pode realmente ser digna do título de herói do arco-íris, pensou Ho silenciosamente. Então, inclinou sua nobre cabeça. Muito bem, eu aceito. Naoki sorriu. Então, bem-vindos ao seu novo lar. Ho abriu as asas e soltou um grito claro e ressonante. A partir daquele momento, tornou-se um residente oficial da Árvore do Mundo. Agora, com Ho e Rayquaza entre seus protetores, a Árvore do Mundo havia adquirido uma força extraordinária. Rayquaza e Ho vigiavam a árvore de seus galhos mais altos, Mewtwo mantinha a ordem e Giratina guardava as sombras abaixo. Mas algo ocorreu a Naoki. Se Rayquaza e Ho foram atraídos pela aura da Árvore do Mundo quando ela amadureceu, será que outros Pokémon lendários também a sentiram? Enquanto isso, no Instituto de Pesquisa Climática da região de Hoenn, uma equipe de pesquisadores continuava monitorando os movimentos de Groudon e Kyogre. No mapa de satélite, dois ícones se moviam constantemente, um sobre a Terra, o outro sobre o oceano. Groudon ainda atravessava o mar entre Hoenn e Unova. Kyogre, no entanto, já havia passado por Unova e se afastava. Suas teorias anteriores se desfizeram diante de seus olhos. O que está acontecendo? Pensei que Unova fosse o destino deles, exclamou um pesquisador. Não, olha a trajetória do Kyogre, disse outro, elevando a voz. Está indo em direção a Paldea. Paldea? As palavras ecoaram pela sala. A região distante ficava no lado oposto do planeta. Mas o que poderia haver ali para obrigar os antigos Pokémon a viajar uma distância tão imensa? No silêncio pesado que se seguiu, um alto funcionário finalmente falou. Contate a Liga Paldea imediatamente. Antes que o assistente pudesse discar o número da Liga Paldea, um dos pesquisadores de repente soltou um grito assustado. Kyogre se foi. A sala inteira se voltou para a fonte da exclamação. O que aconteceu? Perguntou um alto funcionário. Não tenho certeza. A imagem do satélite mostrou Kyogre deixando o oceano, voando e desaparecendo no ar. Gaguejou o pesquisador. Como? Isso é possível? Alguém murmurou o incrédulo. Será que Kyogre tinha habilidades psíquicas ocultas, permitindo que ele se teletransportasse para outro local? Na Árvore do Mundo, Naoki estava em uma conversa profunda com Ho sobre a energia única da Árvore do Mundo quando percebeu que Mewtwo, parado por perto, de repente ficou tenso. O olhar de Mewtwo se voltou para cima, e sua voz aguda e telepática cortou a conversa pacífica. Algo está chegando. Naoki e Ho voltaram a atenção para frente.
O espaço à frente deles brilhou, distorcido por uma força poderosa. Momentos depois, um Pokémon enorme, semelhante a uma baleia, emergiu pela fenda. Era Kyogre. O grande Pokémon marinho abriu suas mandíbulas, soltando um grito profundo e ressonante. Seus olhos brilhantes se fixaram na imponente árvore do mundo. Era isso. Era a fonte da energia natural avassaladora que ele vinha sentindo. Se conseguisse se estabelecer ali, poderia finalmente recuperar todo o seu poder. E se isso acontecesse, Groudon não teria mais chance. A excitação de Kyogre aumentava à medida que avançava, ansioso para reivindicar seu novo santuário. Mas antes que pudesse encontrar um lugar para descansar, um grupo formidável de figuras apareceu. O primeiro foi um Rayquaza preto e brilhante, cuja forma enrolada exalava domínio sobre os céus. Ao lado dele estava Ho, majestoso e radiante, com sua plumagem multicolorida refletindo a luz do sol. Atrás deles pairava Mewtwo, um ser de puro poder psíquico, balançando a cauda em antecipação controlada. E finalmente Giratina emergiu, seu corpo carmesim e seu olhar feroz irradiando ameaça. Os 4 Pokémon confrontaram Kyogre, formando uma parede imponente. Por um momento, Kyogre simplesmente flutuou no lugar, com suas enormes barbatanas imóveis. Um único pensamento dominava sua mente. O que está acontecendo? E então avistou um cheiro familiar entre o grupo. O humano que havia interrompido o confronto com Groudon em Hoenn. Os olhos de Kyogre se arregalaram, a surpresa evidente até mesmo em seu rosto colossal. Ele não esperava encontrar aquele humano intrometido ali, logo ali. Uma forte percepção tomou conta de Kyogre. Era poderoso, sim, mas mesmo assim não conseguia enfrentar 4 Pokémon lendários de uma só vez. As probabilidades estavam totalmente contra ele. O que eu faço agora? A mente de Kyogre disparava em busca de uma solução. Naquele momento, Naoki deu um passo à frente, sua voz calma, mas firme. Você quer viver nesta árvore também? Kyogre hesitou, seu olhar alternando entre Rayquaza e os outros Pokémon, então finalmente admitiu, sim. Claro, você pode ficar aqui, respondeu Naoki com a voz calma, mas firme. Se Kyogre decidisse se estabelecer na árvore do mundo, poderia viver no mesmo nível da Ilha Dragonite. Com Kyogre em seu núcleo, a área poderia ser transformada em um paraíso marinho, um vibrante mar de origem que serviria de santuário para Pokémon do tipo água. Os olhos de Kyogre se arregalaram de espanto. Será que seria tão simples assim? Sem batalhas, sem disputas territoriais, apenas um convite para se mudar pacificamente? Naoki continuou, mas há algumas condições. Se você estiver disposto a concordar, Rayquaza e eu lhe daremos as boas-vindas à árvore do mundo. Kyogre voltou toda a sua atenção para Naoki. Quais são essas condições? Primeiro, começou Naoki, você não pode ferir nenhum Pokémon na árvore do mundo. Kyogre inclinou a cabeça. Afinal, era um criador benevolente dos mares. Em sua longa vida, nunca havia prejudicado intencionalmente os Pokémon que prosperavam nos oceanos que havia formado. Concordo, Kyogre rugiu sem hesitar. Naoki assentiu e fez outra pergunta. Você consegue sentir onde Groudon está agora? Kyogre fez uma pausa, considerando a leve assinatura que sentia. Está vindo para cá, respondeu. Naoki cantarolou pensativamente. Como eu pensei. Se Groudon também se juntasse à árvore do mundo, o equilíbrio resultante poderia criar uma zona ecológica distinta, perfeita para os tipos terra, pedra e fogo. Mas aí residia o potencial para conflito. Groudon e Kyogre eram eternos rivais, destinados a se chocar sempre que se encontrassem. Tal batalha certamente perturbaria a tranquilidade da árvore do mundo e colocaria seus habitantes em perigo. Isso me leva à segunda e mais importante condição, disse Naoki, com o tom ficando sério. Se Groudon decidir viver na árvore do mundo, você não deve lutar. Ele encontrou o olhar de Kyogre com a voz firme. Mandarei Rayquaza e Mewtwo supervisionar em tudo. Se você se envolver em qualquer batalha, será expulso e nunca mais poderá retornar. Kyogre encarou Naoki, as palavras penetrando em sua mente. Podia sentir a energia natural avassaladora que irradiava da árvore do mundo. Era uma chance de recuperar suas forças e permanecer em um lugar de serenidade incomparável. Lentamente conteve seus instintos inerentes e respondeu com firmeza. Tudo bem, contanto que Groudon não comece nada. Naoki assentiu. Ótimo. Então estamos de acordo. Com isso resolvido, Naoki gesticulou para que Mewtwo acompanhasse Kyogre até o andar inferior, onde fica a Ilha Dragonite. Naoki pegou o celular e verificou a localização atual de Groudon. Enquanto isso, lá longe, na região de Unova, uma cena agitada se desenrolava na cidade portuária. Treinadores de todos os cantos se reuniam ao longo das docas, com entusiasmo e curiosidade fervilhando na multidão. Você ouviu? Groudon, o Groudon de Hoenn, está indo em direção a Unova, exclamou um treinador com a voz cheia de admiração. Inacreditável. Nunca vi um Pokémon lendário na minha vida, comentou outro. É realmente perto? Perguntou outra pessoa. O último relatório diz que deve chegar a qualquer momento, foi a resposta. Nesse momento, uma silhueta enorme apareceu no horizonte, aproximando-se lentamente do mar. Está aqui. Enquanto a forma maciça de Groudon se movia firmemente no horizonte, algumas pessoas expressaram seus medos. Vocês acham que ele vai nos atacar? Alguém sussurrou nervosamente. Antes que alguém pudesse responder, o som lamentoso de sirenes irrompeu no porto da cidade. A policial local Jenny correu com uma equipe de policiais, instando a multidão reunida a evacuar a área imediatamente. Todos, saiam daqui, ela gritou. Não é seguro ficar aqui. Seus colegas oficiais rapidamente se mobilizaram para erguer barreiras e afastar os curiosos. Enquanto isso, Alder, o campeão da região de Unova, chegou com os membros da elite dos 4 a reboque. Eles cruzaram os braços enquanto encaravam a figura distante de Groudon, com expressões que misturavam admiração e apreensão. É realmente Groudon? Murmurou um dos Elite 4. Parece mesmo, disse Alder, sombriamente.
Precisamos estar preparados. O poder dessa coisa supera em muito qualquer coisa que estamos acostumados a enfrentar. O grupo imediatamente começou a se preparar para a batalha. Cada treinador verificando seus Pokémon e elaborando estratégias conforme a figura colossal de Groudon se aproximava. O tempo pareceu se estender enquanto o enorme corpo de Groudon avançava pesadamente em direção à costa. No entanto, para surpresa de todos, não parou no porto. Em vez disso, Groudon simplesmente contornou a cidade, continuando seu caminho sem demonstrar qualquer agressividade. Alder e os outros ficaram paralisados, incrédulos. Não, está atacando? Perguntou um deles. Não parece, disse Alder, cauteloso. Qual é o alvo então? Ninguém tinha uma resposta, mas a tensão no ar diminuiu um pouco. Alder se permitiu um pequeno sorriso. Bem, pelo menos não chegou à costa. Se tivesse causado o tipo de caos que vimos em Oen, poderia ter sido catastrófico. Os outros concordaram com a cabeça, a preocupação inicial se transformando em alívio. Ficaram ali por mais um tempo, observando a figura imponente de Groudon desaparecer na distância. À medida que Groudon se afastava cada vez mais de Unova, sua jornada se tornava um espetáculo. Repórteres e treinadores ousados o acompanhavam incansavelmente, capturando fotos e transmitindo imagens ao vivo. Cada atualização se espalhava como fogo pela internet, cativando pessoas ao redor do mundo. Para onde ele está indo? Era a pergunta que pairava na mente de todos. Até o professor Carvalho, sempre curioso sobre Pokémon raros, voou de helicóptero, na esperança de ver de perto a misteriosa jornada de Groudon. À medida que Groudon atravessava região após região, as constantes atualizações e transmissões ao vivo atraíam enorme atenção online. Os dias se passaram e então, inesperadamente, Groudon parou. Em uma cena transmitida ao vivo para milhões de pessoas, Groudon permaneceu imóvel no meio do oceano. Inclinou a cabeça para trás, olhando fixamente para o céu. Ondas se agitavam ao redor de seus pés, mas ele não se moveu um centímetro, fixado na imensidão azul acima. O que ele está olhando? Perguntou alguém no chat do stream. Talvez seja refletir sobre a vida, brincou outro. Uau, eu não sabia que Groudon tinha alma de filósofo, veio um comentário bem-humorado. Mas nem todos perceberam a graça. Espectadores atentos notaram algo incomum, um lampejo de ansiedade na expressão de Groudon. Seu rosto enorme e formidável se contraía ocasionalmente, como se lutasse com algum problema desconhecido. Às vezes parecia até desamparado. E então, de repente, o humor de Groudon mudou. Ele rugiu de frustração, atacando os aviões e drones que filmavam cada movimento seu. Com um poderoso movimento de suas garras enormes, dispersou os intrusos no ar, alguns escapando por pouco, outros saindo do controle. Assim que o céu clareou, o rugido de Groudon diminuiu. Ele retornou à postura anterior, olhando para o azul infinito acima. Capítulo 479. O incidente com Groudon continua a aumentar. Cada vez mais pessoas eram atraídas para o local, curiosas para ver o lendário Pokémon. Treinadores em Pokémon voadores ou aviões particulares pairavam à distância, usando binóculos para observar Groudon mais de perto, em pé no oceano. Alguns treinadores aventureiros tentaram formar equipes e abordar Groudon, na esperança de desafiá-lo, derrotá-lo e, por fim, capturá-lo. Não só suas tentativas falharam, como sua interferência também enfureceu Groudon. O poderoso Pokémon lendário os derrubou, afirmando firmemente seu domínio. Que visão! Exclamou o professor Carvalho, que estava a bordo de um helicóptero. O renomado pesquisador da região de Kanto examinou através de seu telescópio o raro Pokémon lendário, incapaz de conter sua admiração. Por que Groudon viajaria de Oen até Paldea? Professor Carvalho refletiu em voz alta. Estaria migrando? Ou algo em Paldea havia chamado sua atenção especificamente? Ninguém tinha resposta. Por enquanto, a situação permaneceu estagnada. Do outro lado da água, os campeões de Paldea, liderados por Geeta, observavam Groudon em silêncio. O poderoso Pokémon do tipo terrestre estava agora a poucos quilômetros da região de Paldea. Geeta não conseguia deixar de se lembrar da batalha feroz que Groudon travara contra Kyogre poucos dias antes. A lembrança daquele confronto destrutivo a enchia de preocupação. Se Groudon pôr os pés em Paldea, quem sabe o que pode acontecer com a paz que desfrutamos aqui há tanto tempo? Murmurou ela. Capturá-la parecia impossível. Tudo que Geeta podia esperar era que Groudon deixasse Paldea o mais rápido possível e retornasse ao seu habitat natural. Enquanto isso, no rancho do Naoki. Naoki acompanhou a comoção global em torno de Groudon através de notícias online. Seus sentimentos eram mistos. Quando viu Groudon sozinho no oceano, olhando para o céu, Naoki não pôde deixar de achar o poderoso Pokémon estranhamente lamentável. Até mesmo o grupo de bate-papo lendário estava agitado com especulações sobre Groudon. Giratina, poderia estar indo para a árvore do mundo? Mewtwo, há uma boa chance, cerca de 90%. Giratina, então por que ele está parado aí? Rayquaza, talvez porque não possa voar? Naoki suspirou profundamente. Chega de provocações, murmurou. Determinado a agir, Naoki usou o portal que Giratina havia aberto para viajar de seu rancho até a área da guilda da Árvore do Mundo. Esse atalho pelo mundo da distorção permitiu que Naoki chegasse à árvore sem precisar voar até lá, tornando a jornada muito mais conveniente. Uma vez lá, Naoki encontrou Mewtwo e fez um pedido, usar o teletransporte para levar Groudon até a Árvore do Mundo. Mewtwo, que observava a situação no grupo de bate-papo, ficou em silêncio por um momento. Finalmente assentiu levemente. Seus olhos brilhavam com um intenso poder psíquico. Momentos depois, Groudon desapareceu do mar e reapareceu na Árvore do Mundo, de volta ao oceano. As pessoas que observavam Groudon de longe suspiraram em uníssono. Ele sumiu, alguém gritou. Para onde Groudon foi? Outro treinador olhou ao redor freneticamente, examinando o horizonte. As buscas começaram rapidamente.
Treinadores e pesquisadores vasculharam os céus, mergulharam sob as ondas e vasculharam cada canto do mar. No entanto, nenhum vestígio de Groudon foi encontrado. Os espectadores só conseguiram se dispersar, decepcionados, e o evento entrou para a história como um mistério não resolvido. Alguns estudiosos de Pokémon chegaram a considerá-lo um dos 10 fenômenos mais inexplicáveis do mundo, o mistério do desaparecimento de Groudon. No Instituto Meteorológico de Hoenn, os pesquisadores olhavam fixamente para o ponto vermelho em seus monitores, agora desaparecido do mar. Confusão e descrença se espalhavam por seus rostos. Desapareceu? Murmurou um pesquisador. Ele desapareceu do mesmo local onde Kyogre desapareceu. O que os intrigou ainda mais foi a incapacidade de rastrear a localização de qualquer um dos Pokémon super antigos. Era como se ambos tivessem desaparecido completamente. O que diabos aconteceu? Perguntou outro com a voz trêmula de incredulidade. Eles viajaram através do tempo e do espaço? Após o choque inicial, alguns pesquisadores sorriram aliviados. Se for esse o caso, então talvez esses dois não briguem mais um com o outro, disse um deles esperançoso. Exatamente. Isso pode significar que nunca mais enfrentaremos outro desastre como o que atingiu Hoenn. Notícias maravilhosas, outro comentou. Na Árvore do Mundo, Groudon ainda se recuperava do teletransporte repentino. Instintivamente preparou-se para a luta, com o corpo transbordando de energia terrestre, pronto para desferir seu ataque mais devastador a qualquer momento. Mas ao observar os arredores, Groudon notou a abundante energia natural que saturava a área. Seu comportamento feroz vacilou, substituído por espanto. Seria esta a fonte da energia? A constatação atingiu Groudon profundamente. Tinha chegado à fonte, a Árvore do Mundo. Mas como? Seus olhos examinaram os humanos e os Pokémon reunidos à sua frente, incluindo Rayquaza. Groudon rapidamente reconheceu que aquele não era um grupo qualquer, estava cercado por Pokémon com uma força que rivalizava com a sua. Não muito longe dali, Pokémon comuns espiavam curiosamente por trás de galhos e arbustos, observando a cena se desenrolar. Groudon hesitou. A enorme quantidade de Pokémon poderosos ali o fez pensar duas vezes antes de tomar qualquer atitude hostil. Bem-vindo, Groudon, disse Naoki, sorrindo calorosamente. Não é a nossa primeira vez, né? Eu sou Naoki. Bem-vindo à Árvore do Mundo. A enorme boca de Groudon se abriu enquanto ele encarava Naoki incrédulo. Seus instintos lhe diziam que aquele humano era o mestre daquele lugar incrível. Os Pokémon reunidos ali claramente o respeitavam e o seguiam. Enquanto Groudon permanecia ali, atordoado, Naoki balançou levemente a cabeça e continuou. Deixe-me ir direto ao ponto. Eu sei por que você veio, você foi atraído pela energia natural da Árvore do Mundo. Vou deixar você ficar aqui, mas só se concordar com algumas condições. Que condições? Groudon rugiu, sua voz profunda ecoando na mente de Naoki. Primeiro, explicou Naoki, você não pode machucar nenhum Pokémon que viva na Árvore do Mundo. Segundo, você não pode lutar contra Kyogre aqui. Kyogre já concordou em não provocá-lo. Se você deixá-lo em paz, ele o deixará em paz. O olhar de Naoki endureceu ligeiramente. Se você quebrar essas regras, Rayquaza e Mewtwo vão bani-lo da Árvore do Mundo. Naoki sabia que a incapacidade de Groudon de voar estava a seu favor. Se Groudon quebrasse as regras, poderia ser simplesmente teletransportado para longe e não conseguiria retornar sozinho. Groudon ficou em silêncio, processando as palavras de Naoki. Não estava satisfeito com a ideia de condições, mas via valor na energia da Árvore do Mundo. Permanecendo ali e absorvendo essa energia, Groudon poderia se tornar mais forte, forte o suficiente para que Kyogre nunca mais ousasse desafiá-lo. Após um momento de reflexão, Groudon assentiu com firmeza. Muito bem. Naoki sorriu, estendendo a mão. Ótimo. Então temos um acordo. Capítulo 480. Groudon entra no grupo de bate-papo. Naoki guiou pessoalmente Groudon até o terceiro nível da Árvore do Mundo, um andar situado abaixo da zona marítima que Kyogre agora chamava de lar. Esta área em particular nunca havia sido ocupada antes. Nenhum Pokémon a havia reivindicado como habitat. Naoki viu potencial no espaço não utilizado e imaginou transformá-lo em um santuário para Pokémon dos tipos Pedra, Terra e Fogo. Ele compartilhou seu plano com Groudon, que ouviu sem objeções. Na verdade, a ideia combinava perfeitamente com Groudon. Ele estava ansioso para criar sua própria poça de lava para descansar. Sem hesitar, Groudon começou seu trabalho. Primeiro, convocou a energia da Terra para erguer um pequeno vulcão a partir do solo árido. Em seguida, aproveitando o magma em seu próprio corpo, preencheu a cratera recém-formada. Uma poça de lava brilhante emergiu em um instante. Mas Groudon não parou por aí. De pé no topo do vulcão, o corpo de Groudon irradiava uma intensa energia terrestre. O próprio solo sob o vulcão tremia como se estivesse vivo, com rochas se movendo e o terreno se remodelando. Em instantes, um vale quente e acidentado começou a tomar forma. A transformação continuou à medida que Groudon expandia a área. Mais perto do núcleo do vulcão, o ar permanecia escaldante, perfeito para os tipos fogo como Charizard e Vulpix. Mas à medida que o terreno se estendia, o calor diminuía gradualmente. Quando o vale atingiu suas bordas, a temperatura voltou a um clima mais ameno. Esta zona, repleta de afloramentos rochosos, cavernas sinuosas e penhascos escarpados, oferecia um ambiente ideal para criaturas do tipo terrestre e rochoso, como Onix e Tiranitar. Até mesmo alguns geysers fumegantes e fontes termais borbulhantes surgiam ao redor do vulcão, criando pequenos refúgios de calor. Assim que Groudon terminou de remodelar a paisagem, Naoki deu seu toque pessoal. Ele convocou uma equipe de Pokémon do tipo água para invocar chuva, transformando o vale externo seco em solo fértil. A água da chuva se acumulava em um rio sinuoso que serpenteava pela terra.
Às margens do rio, Naoki plantou fileiras de árvores frutíferas. O Calyrex ajudou a acelerar o crescimento, e em pouco tempo as árvores estavam carregadas de frutos maduros e suculentos. O ar se enchia com o doce aroma de uma colheita farta, dando vida ao vale. Naoki não tinha intenção de alimentar Groudon com essas frutas, elas eram destinadas aos Pokémon que um dia habitariam a região. Groudon, de pé no topo de seu vulcão, observava os esforços diligentes do humano com silenciosa curiosidade. Por um instante questionou-se se aquelas frutas seriam para ele, mas depois descartou a ideia. Como deus da terra, Groudon não precisava de comida. Podia se sustentar com a abundante energia natural da árvore do mundo. Assim que Naoki e os tipos água terminaram seu trabalho, eles se viraram para partir. Groudon, sentindo a calma após seus esforços, recuou para a poça de lava. As batalhas recentes e a longa jornada haviam cobrado seu preço, e o poderoso Pokémon sentiu a fadiga se instalar profundamente em seu âmago. Com um último olhar para a paisagem transformada, Groudon se acomodou no magma brilhante, pronto para um longo e restaurador descanso. Groudon se virou e avançou pesadamente em direção ao vulcão, com sua cauda enorme balançando atrás. Mas logo viu Naoki retornando, desta vez carregando um dispositivo peculiar nas mãos. Este é um rotonfone, explicou Naoki. Rayquaza, Kyogre e os outros já têm um. Agora você terá o seu. Ele examinou cuidadosamente as funções do telefone, mostrando a Groudon como funcionava. Ao saber que Rayquaza e Kyogre estavam usando o aparelho, o espírito competitivo de Groudon se manifestou. Ele não podia ficar de fora, precisava de um também. Naoki acrescentou uma nota final. Ok, é isso por enquanto. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar ao Rotom do seu celular. O que quer que faça, não o deixe cair na lava. Groudon examinou o telefone com as garras, parecendo aceitá-lo, e Naoki rapidamente abriu seu próprio dispositivo para adicionar Groudon ao lendário grupo de bate-papo. Já havia 6 membros, e com a entrada de Groudon, o número subiu para 7. Rapidamente, Rayquaza no topo da árvore, Ho-Oh em um galho alto, Kyogre no andar superior, Giratina nas sombras. Mewtwo perto da terra cultivada e Calyrex em um nível inferior receberam a notificação. Groudon entrou no grupo de bate-papo. O Pokémon amigável liderado pelo Calyrex recebeu Groudon calorosamente. Kyogre não respondeu, o que Naoki imaginou ser devido ao descanso após a intensa batalha recente. Groudon, ainda sem saber como navegar pelo telefone Rotom, permaneceu em silêncio no chat por enquanto. Depois de se certificar de que Groudon estava acomodado, Naoki pediu licença e foi embora. Groudon, ainda cansado da viagem e do confronto recente, acomodou-se para dormir. Mas ao contrário de antes, a energia natural que emanava da árvore do mundo o ajudaria a se recuperar muito mais rapidamente. Enquanto isso, Naoki e Koraidon estavam na Ilha Celeste, contemplando a imponente árvore do mundo. A transformação da árvore estava completa. Agora, tudo o que restava era convidar mais amigos Pokémon de suas viagens para se juntarem a este refúgio. Naoki achou difícil acreditar o quão longe as coisas tinham chegado. Não muito tempo atrás, ele estava regando uma pequena muda, relaxando a sua sombra, sem nunca imaginar que ela se tornaria um santuário tão colossal. Ainda mais incrível era a quantidade de Pokémon lendários que ela havia atraído. Observando a formação, Naoki não pôde deixar de imaginar a árvore do mundo como uma espécie de torre de batalha. Cada andar poderia ser uma fortaleza para um guardião lendário diferente. Groudon no 4º andar, Kyogre no 5º, Mewtwo e Giratina em outros. Com Ho-Oh e Rayquaza no topo. Juntos, eles criaram uma defesa tão formidável que até mesmo a equipe Rocket pensaria 2 vezes antes de tentar qualquer coisa. O sol se pôs no horizonte, lançando longos raios dourados sobre a paisagem. Uma brisa suave farfalhava as folhas, e Naoki expirou lentamente, sentindo uma sensação de calma e realização. Foi um dia maravilhoso. Ao cair da noite, Naoki e Koraidon retornaram ao rancho. O céu estava escurecendo e o ar estava tomado pelo suave zumbido dos grilos. Os Pokémon que haviam passado o dia inteiro brincando lá fora começaram a voltar aos poucos para dentro, jogando-se satisfeitos no tapete macio e aconchegante. Espreguiçaram-se, bocejaram e olharam esperançosos para Naoki, com a barriga roncando após um dia de brincadeiras. A hora do jantar não era apenas uma refeição, era uma rotina apreciada. Após se despedir dos Pokémon lendários que se reuniram na Árvore do Mundo, Naoki retomou sua vida simples como um humilde fazendeiro. Seu coração se encheu ao retornar pelos portões do rancho, saudado pelas imagens e sons familiares de casa. Uma vez lá dentro, ele começou a preparar o jantar, com movimentos rápidos porém sem pressa. Os Pokémon se reuniram ao seu redor, suas brincadeiras e conversas animadas preenchendo o ambiente acolhedor e iluminado por uma luz dourada. Calyrex, que havia escolhido permanecer no rancho, adorava essa hora do dia. Todas as noites, saía da estufa de vidro, acomodava-se no sofá da sala e observava Naoki se movimentar pela cozinha. Ele folheava distraidamente seu telefone Rotom, apreciando os sons rítmicos da comida e a presença reconfortante de seu amigo humano. Enquanto Naoki cortava os legumes, seu olhar se voltou para o Calyrex. De repente, um pensamento lhe ocorreu. Ei, disse Naoki, olhando por cima do ombro. A árvore do mundo está totalmente estabilizada agora. Você não quer se mudar para lá? Calyrex ergueu os olhos do celular e inclinou a cabeça levemente. Um sorriso gentil surgiu em seu rosto. Não, disse ele suavemente, prefiro ficar aqui com você. Naoki assentiu, compreendendo. O rancho era mais do que apenas um lugar. Era um lar. A energia vibrante, as risadas familiares, as noites compartilhadas. Era difícil deixar para trás.
Tudo bem, respondeu Naoki com um tom caloroso. Então vamos continuar fazendo deste lugar o melhor lar possível. À medida que a noite avançava, o luar prateado banhava o rancho. Os vastos campos brilhavam suavemente e uma brisa leve agitava as árvores. Ao longe, uma pequena figura emergiu das sombras, um núcleo Zigard. Empoleirava-se silenciosamente em uma pedra comum. O núcleo contemplava o rancho, observando o brilho acolhedor da casa aninhada na paisagem escura. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.